Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arte da Mata. Pedras no paisagismo. Esse aqui vai ser o papo desse podcast. E a gente vai falar de tecnologia de pedras, né? Tá vendo essa pedra aqui, gente? Isso aqui, você acha que é de verdade? Isso aqui é uma pedra artesanal. Olha que loucura o revestimento e a qualidade disso daqui. E até a textura parece muito de verdade. Então, a gente vai falar, desmistificar o uso das pedras no paisagismo, de que é uma coisa muito difícil, que tem que gastar muito dinheiro, que tem que içar, né, com um guindaste de 10, 15 mil reais para poder fazer um projeto. A gente vai falar como você consegue fazer projetos com pedras no seu paisagismo de uma forma muito mais econômica, muito mais viável e com muito menos mão de obra e menos dor de cabeça. Tá bom? E a gente está aqui com uma empresa que tem mais de 30 anos desenvolvendo pedras artesanais para ter essa qualidade. São pedras que são confiadas por profissionais como Jader Almeida, né, que é um profissional do design de interiores, né, da decoração, extremamente criterioso. Gênesis Ecosistemas, uma das maiores empresas de lagos, né, do Brasil e do mundo. Enfim, profissionais de ponta que já confiam nessa qualidade de produto. Tá? E a gente está falando aqui com a Westerpools, com o Ricardo e também com o Carlos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite, né? Da gente poder contribuir um pouquinho, né? Compartilhar nossa história aí um pouquinho dos bastidores, né? Muita gente conhece o nosso produto, né? Mas não conhece quem que está por quem trás. está por trás, né? Sim. Cara, você também, Ricardo, a sua esposa é paisagista Minha também, esposa é né? paisagista, né? Nos conhecemos fazendo um trabalho. Eu fui fazer um trabalho de cachoeira, né? E ela trabalhava num depósito de material, na parte de paisagismo. Ela estava implantando os gardens e ela foi numa Fiaflora, viu o nosso stand, viu os produtos e a gente Se interessou. se interessou e a gente começou a compartilhar as Aí informações. depois você se interessar. E aí já estamos há 2007, desde 2007. Legal, cara. E ela usa as suas pedras? Usa nos as projetos? pedras e eu uso o paisagismo dela, que é Olha, um vai complementando o outro. muito, né? Isso que a gente foi aprendendo com o tempo também, né? Porque é um produto artesanal. Então a gente precisa criar uma ambientação mais natural possível para que ele fique natural. Então essa era uma das dificuldades que a gente tinha. E de achar profissionais, enfim, de fazer um conceito, né, com esse produto. Eu queria mostrar aqui para vocês que estão aí do outro lado, já para vocês terem uma ideia, que não sei quem está aí do outro lado que fez meu curso ou faz o meu curso de 3D, aquelas pedras, sabe, que eu mostro para vocês, falar aquela marca de pedras artesanais e tal, que tem um monte de bloquinho, os bloquinhos são da empresa deles, que são esses aqui, ó. O pessoal no curso lá já vê isso faz tempo, mas às vezes não sabe quais que eu estou falando. São essas aqui, ó. Esses bloquinhos aqui, gente, de pedras em 3D, eles têm o tamanho exato das pedras que eles produzem. Ou seja, se você pegar essa de baixo aqui, ó, por exemplo, qual que é o nome dessa aqui? Essa é a PG9, essa aí. PG9. Então... PG2, né? PG2. 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 Isso. Essa aqui é a PG2, né? Então, se você encomendar lá a PG2 deles, vai vir exatamente essa pedra do mesmo tamanho, o mesmo formato, exatamente que tá aqui, as mesmas medidas que está aqui dentro do programa de 3D, do SketchUp. Tá? Então, as pedras que eles têm aqui modeladas são padronizadas. Então, cada uma tem um número, um modelo, que quando você encomenda, elas chegam exatamente desse jeito. Isso aqui é muito bom porque quando a gente está projetando, a gente tem que saber se aquela pedra vai caber no espaço, se ela vai ficar muito grande ou se ela vai ficar muito pequena, né? Qual o melhor lado que a gente vai colocar ela no jardim. Isso no 3D a gente já pode ficar experimentando, girando, e a gente já faz um mapa para quando for fazer a implantação, já ter imagem com uma setinha puxando. Essa aqui é o modelo tal, do lado dela é o modelo tal, e na própria imagem você vê como é que ela está virada, a implantação fica muito mais rápida, né? Então, essas pedras aqui foi uma mão na roda, né, para a gente poder projetar. E eles também têm esse catálogo, que aí tem fotos das pedras aplicadas no paisagismo também,
para vocês poderem ver como é que ela fica ornamentada, o que é muito legal. Olha só, essa daqui, ó. Ah, essa aqui a gente tava falando, né? Sim, Sim. sim. PG2. PG2. Essa, inclusive, ela tem um filtro biológico embaixo dela, no caso. Escondido ali. Escondido o filtro, dá para usar para esconder também. Elas são pedras ocas, gente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aqui por baixo, como é que é. Elas são ocas, né? Tem uma parede mais ou menos de uns 3 centímetros, 2 não é a isso? 3, isso. E esse é firme mesmo, né? Pode pisar em cima e tudo. Sim. Pular em cima? Pode pular? Não quebra? Não, não quebra. A gente só quebra as pedras no martelo ou corta com a maquita, que é um produto cimentício. E aí a gente consegue adaptar de acordo com as necessidades do paisagista ou da construção civil. Uma pedra que abraça uma borda ou dá um pra cortar ela canto. pra encaixar certinho em cima da borda? Exatamente. Essa é a versatilidade do material. E com relação ao catálogo, é interessante que a gente, já baseado muito nessa questão de aplicativos, procurou deixar ele intuitivo. Esses códigos PG é pedra grande. Então, nós subdividimos em pequenas, médias e grandes. Pequenas, 10 quilos, médias de 30 a 40 quilos, grandes de 50 a 80 quilos. Então, dentro de cada nicho desses, você tem uma variedade de pedras que fica mais fácil o entendimento. Porque, inicialmente, o nosso catálogo era pela sequência de pedras que nós tiramos os moldes. E a gente, com essa questão do aplicativo, tem que ser intuitivo, a gente procurou PG, fazer. você já sabe que faz pedra parte do grande. grupo de pedras grandes. Exatamente. Aí tem a PM e PP. Isso. Minha E tem a linha de acessórios, e aí a gente, pela versatilidade dos moldes, nós temos mais produtos, não só as pedras artesanais. Que legal. Vamos ver aqui para conhecer o que tem pra gente trabalhar, né? Esse episódio aqui, gente, é não só pra gente falar de pedras no paisagismo, mas também pra gente conhecer, né, um fornecedor que a gente possa encomendar, porque não adianta nada a gente falar, pô, legal, quero trabalhar com pedra, mas não saber como faz para trabalhar, não conhecer ninguém que a gente possa encomendar, não ter padronização, e aí a gente fala, e agora, né? Sim. Ou sempre ficar dependendo de guindaste daí você vai lá, contrata, pagar 10, 15 mil e tem que mandar fechar a rua, aí tem aquele negócio tudo com a prefeitura, que vão ter que mudar o fluxo de carro, às vezes. Bom, transtorno, né? Às vezes paga até, né? Aqui em São Paulo paga para você ter, Sim, para você pra poder desviar. Cidade Matarazzo, dia. o projeto Cidade Matarazzo, a gente participou de uma parte lá na área da piscina, e então a gente acompanhou quando chegavam as plantas, as sinalizações, aqueles muques enormes paravam para subir, içar as plantas e materiais, fechavam a rua. Fecha a rua. É dureza. Então, como que a gente faz para trabalhar de uma forma mais prática, né? Que a gente consiga olhar a pedra ali e falar, pô, eu não quero que ela fique assim, eu quero que ela fique desse jeito, né? Imagina ter que toda hora içar com uma cinta, um negócio de, sei lá, 500 quilos. As pequenas, 500 pequenas, quilos. né? Quem trabalhou com pedra natural sabe do que a gente tá... Tonelada. Às vezes passar por cima de uma piscina ou Se passar essa por cima pedra do telhado. solta, nossa senhora. Sempre dá aquele frio na barriga, né? Então a gente já fala porque a gente já fez né, trabalhos com pedras naturais. Então a gente fala por conhecimento de causa, né? Sim. Então, Essa aqui, ela pesa quanto? 100 mais ou quilos menos. essa aí. Essa aqui, 100 quilos. Ela tem 1,19 m por 1 m por 32 de altura. Exato. Tá. E uma dessa aqui, se fosse igualzinha a ela e fosse natural, quanto que pesaria mais ou menos? É 10 vezes mais. Seria em torno de 1 tonelada. 1 tonelada. Ou mais, dependendo da formação rochosa da pedra, né? Então, essa aqui, dois caras conseguem levar. Num carrinho de mão, se for no jardim. Você gira ela na posição, dá para subir no elevador. 100 quilos é uma pessoa. Você pode fazer uma composição. 75, é um pouco mais que eu aqui. Uma composição numa varanda, né? Varanda gourmet, ou mesmo montar uma cascata na cobertura, se for o caso. Dá para acessar lugares que de repente não daria para acessar com uma pedra natural. Sim. Legal. E uma vantagem que a gente já tem um olho comercial em relação ao que nós pretendemos com o molde. Então, a gente tira o molde de uma pedra natural. Então, escolhe o lado mais bonito da pedra e pensa na questão da planificação. A parte de baixo dela é plana. Então, se você tem uma pedra... Aqui embaixo delas é sempre retinho. Exatamente. Facilita para você estar colocando, às vezes, sobre piso,
Nós, fim de anos, nós trabalhamos, atualmente não, mas a gente já trabalhou para Cipolate, para Cecília Dele, que faz decorações de shopping, Natal. E aí, então, são tudo sobre piso, ou mesmo algumas exposições, né? Entendi. Aí tem que ser planinho para ela não ficar tendo jogo. Ela encaixa certinho, dá até para jogar uns seixos aqui do lado, esconde, né? Fica parecendo que tava ali já. Muito bom. E aí, eu já quero saber também mais sobre tecnicamente, como utilizar, etc., dicas, até saber como é que é construída, ver um pouquinho os modelos que vocês têm. Mas antes eu queria, da gente se aprofundar nisso, eu queria saber um pouco mais sobre a história aí de como que começou isso aí tudo, né? Sim. Em 93 foi quando a gente trouxe essa tecnologia de Tucson, no Arizona. A gente comprou de um americano lá, o David, um artista lá, né? Ele fez muitos trabalhos em Las Vegas, né? E na Disney. Então, numa das viagens, meu pai tinha um sócio na época, surgiu através do meu pai, o sócio dele, que ele ia muito para os Estados Unidos, porque ele trabalhava no ramo de piscina, de cloro. Então, ele ia todo ano ver novidades de piscina, e ele achou esse stand com esse artista, com as pedras. A gente tem uma foto aqui, tem foto disso? Tem. Esse cara Esse aqui? Era o sócio do meu pai, né? E esse é o... Esse é seu pai? Não, esse é o sócio do meu pai. Esse aí é o David. Ah, tá. Essa foto é lá nos Estados Unidos. Isso, numa das feiras, né? E essa aqui é a tecnologia que eles tinham de pedras, né? Isso. Que já era para paisagismo, já, né? Já era para paisagismo e piscina, né? Usava muito em piscina. Chamou meu pai, né, para fazer essa sociedade. A gente já trabalhava na área de construção, a gente tinha fábrica de bloco de concreto, né, de cimento. Então, ele era do marketing, a gente se juntaram para poder iniciar uma ideia para um mercado que, 93, assim, desbravando uma ideia que nos Estados Unidos já tinha muito, mas aqui no Brasil ainda não tinha, né? Então, de 93 até 96, foi um trabalho meio de estudo para entender, trazer a tecnologia, trazer as peças, de entender onde vai produzir, procurar fornecedores também, porque a gente trouxe tudo. A gente trouxe um container com tudo, com os moldes, com as pedras, matéria-prima, a tinta, a gente trouxe tudo. E a gente tinha que achar empresas parceiras aqui. Então, acho que foi o tempo de procurar esses fornecedores, né? E aí, depois, em 96, a gente começou realmente a comercializar. Eu entrei em 98. Já também, na verdade, a gente estava no Japão nessa época, né? Meu irmão, a gente estava trabalhando no Japão. E aí, meu pai chamou a gente para ajudar a entender e a tentar levar o mercado para frente. Logo de cara, a gente já achou interessante, diferente, né? Então, aí, a partir de 98, eu entrei e já comecei a trabalhar, entender como é que é o processo. Eu sempre gostei de desenhar também, então eu senti uma coisa assim mais artística no trabalho. E meu irmão entrou já na sequência em 2002, né? Que eu acho que aí já é uma fase onde a gente... foi bem na fase que saiu o sócio do meu pai, e meu irmão entrou, então a gente realmente virou uma empresa familiar. A partir de 2002. Não sei se... Gente, na parte operacional é interessante que esse material veio no momento certo para o Brasil, porque foi a época da globalização. Então, a questão cimentícia no mercado americano era bem mais desenvolvido, mas com a globalização, as empresas começaram a comprar empresas menores, produtoras de cimento, que aí chegou na qualidade do material que oferece. A parte de tintas, não. Tintas já tinha... Desenvolvido aqui no Brasil já era boa. Mas a cimentícia, não. E aí, com isso, facilitou bastante. Aí vocês começaram a ter mais o material aqui para comprar aqui, não Exato. tem que ficar trazendo de lá. Porque, como meu irmão informou, os primeiros contêineres vinham lá dos Estados Unidos. O desafio grande nisso também é que é um produto nos Estados Unidos muito comum na época. Mas aqui no Brasil, nem nós mesmos sabíamos trabalhar com o produto, onde inserir. Então, inicialmente, a ideia era trabalhar com piscinas. Distribuidor, várias lojas de piscina, pegar o produto, distribuir em várias lojas, fazer aquela conta, né? Pô, tem 50 lojas aqui,
A gente distribui os produtos nas lojas e trabalha como os americanos trabalham lá. Eles trabalham em Sempre com escala, lojista. e uma escala gigantesca, né? De 1 a 7 e tanto, né? Essa era a receita É o inicial. padrão mercado americano. Praticidade, eficiência, entregava rápido. E só que a internet, lá eles vendiam tudo pela internet. E aqui não tinha essa estrutura. O mercado não estava maduro o suficiente para Em que ano, absorver. mais ou menos, assim? Isso foi já quando eu entrei em 98, já tinha essa dificuldade, já começava Em 98 eles já vendiam lá pela internet. Já vendiam. Tinha uma escala muito grande. E eles tinham até questões de promoções, né? Loja de piscina, compra 10 cascatas ou 10 pedras de X, 20 pedras, uma escala assim que chama muito a atenção. Tinha produção, tinha o cara que distribuía, tinha a loja e depois tinha o cliente final. Assim, a cadeia era Totalmente formada. Um volume muito grande. E a gente chegou aqui no Brasil, né, com uma ideia fantástica, mas não funciona. Sem mercado. Cadê o mercado? Cadê as lojas? Cadê o mercado? E a gente pegou a evolução das piscinas de vinil. Aquelas azuis. De PVC, plástico, muito barato. Né? Então, às vezes, um projeto de uma cachoeira era o preço da piscina. Então, o lojista dava prioridade para a venda da piscina, nos equipamentos, não dava prioridade para os acabamentos, cascata. Acessórios. Acessórios. Então, nosso produto ia ficando de lado. E junto com o container vieram outros produtos, vieram as fontes, né? Vieram fósseis, né? Vieram outros. E a gente começou a procurar outros segmentos que não seja a piscina, que foi onde a gente começou a trabalhar mais na área do paisagismo. Então, as fontes, a gente pegou também a febre do Feng Shui. Então, realmente, a gente vendeu muitas fontinhas para jardim, né? E foi aí que a gente começou a ter muito... Feng Shui teve um bom, assim, no anos 2000 e alguma coisa, né? Foi, 2002, né? Foi logo quando você entrou. Sim. Que a gente começou a ter muita solicitação e a gente começou a fazer muita parceria com gardens, com lojas, com paisagistas. Foi aí que a gente entrou realmente no paisagismo. Aí começamos a fazer algumas feiras, né? Fia-Flora, acho que fizemos, 12, 13 Fia-Floras. Acho que desde a primeira a gente fez. E aí a gente foi se aproximando mais e entendendo como o nosso produto ficaria melhor ambientado, né? Já que não dava certo na piscina, a gente tinha que achar um lugar para criar uma demanda, na verdade. A gente começou a criar uma demanda do nosso produto. Que não era mais um produto de série, a gente tinha que começar a adequá-lo a alguma situação de jardim, né? de lago, né? Também. Aí foi uma evoluçãozinha, né? É que, inicialmente, como veio num pacote, o maior parceiro na lógica seriam lojas e piscinas. E aí o Brasil, a gente foi aprendendo o mercado brasileiro e, na verdade, o nosso produto mais se identificou com a questão que é um país tropical. Então, de você trabalhar para paisagistas e arquitetos, que eles vão desenhando os espaços. É onde poderia estar explorando melhor esse produto. Então, praticamente, foi uma adaptação. Por isso que a gente começou a montar as cascatas que iriam na piscina, a gente precisava de um reservatório. Então, começou aquele boom de lagos. Então, a gente montava a cascata e aí aproveitava e já fazia o formato dos lagos. Essa questão do orgânico veio implícito, né? E a gente tinha que trazer a naturalidade. escavando. Aí não era mais produtos como as pedras. A gente começou a desenvolver espaços. Projetinhos. Entendi. Você ia lá e fazia as pedras no lugar. Assim. Exato. Na verdade, é um sistema de moldes. Tá. Então, nós temos cerca de... A produção contínua são 40 moldes. Mas a gente tem 400 moldes, 350 moldes lá na empresa. Então, através dessas peças, a gente começou a montar. A encaixar, como se fosse um Lego mesmo. E aí, compondo borda dos lagos, que a gente tem. É o que originalmente veio como borda de lama. Então, tinha borda de lama central, borda de lama da esquerda, da direita. Então, dava para fazer as bordas dos lagos em formato orgânico. Que era uma prainha original das piscinas ou dos spas. E a gente foi adaptando o nosso produto ao mercado brasileiro. Até um ponto que em 2009, a gente dominando completamente a tecnologia de moldes, tiramos moldes das pedras brasileiras. A gente escolheu as pedras. E aí, de 2009, que foi uma guinada que aí
Em 2002, quando teve a montagem a empresa passou totalmente de base familiar, a gente traçou um plano do que a gente tinha aprendido de 93 até 2002, agregando o meu irmão e eu depois, e aí a gente definiu. E esse plano, ele praticamente se concretizou em 2009, quando nós desenvolvemos todas as pedras, a maior parte das linhas, todas nacionais. Que a gente também tinha uma técnica de tirar um molde que demorava muito, demorava 40 dias para a gente tirar o molde de uma pedra. Então, esse tirar um molde aí, vocês pegavam uma pedra natural brasileira, porque até então, deixa eu só entender, até então vocês tinham matrizes americanas que tinham trazido de lá em containers. Isso. Aí vocês começaram a pegar pedras, os nossos formatos, nosso tipo de pedra aqui, ia lá e fazia o molde dela no local ali, no local onde a pedra estava. Sem extrair a pedra. Sem tirar a pedra do lugar. Sem tirar. Caramba. E aí, daí você pegava esses moldes para você poder fazer ali várias pedras iguaizinhas àquela que está na natureza. Isso, exato. E aí esse sistema era demorado, né? Então aí a gente também, isso foi parte da evolução, que a gente foi achando uma tecnologia que hoje a gente consegue tirar o molde, achou uma pedra bonita hoje, amanhã ela já tá saindo na produção já. Então isso facilitou muito também, porque agora onde a gente vai, a gente viaja, a gente, opa, isso aqui é legal, já leva o kitzinho, a gente já faz, às vezes um detalhe só, um pedaço dela, porque aí depois a gente leva no nosso estúdio, na nossa área, e monta, mas sempre usando a matriz natural. Esse é o nosso... E aí nesse processo de tirar o molde ali, depois vocês, quando vocês tiram o molde, não suja tudo lá não, né? Como é que fica? Não, é tudo, ou seja, não deixa nenhum resíduo na pedra, né? Ou seja, ela fica exatamente... A gente lava bem a pedra para não ter impureza, né? Ou seja, ele sai inteirinho. É um processo muito parecido com gesso que o pessoal usa, né? Ah, tá. Um silicone, né? Bem parecido, só que é um material próprio para pedra, para o nosso material. Então não fica nenhum resíduo. É bom que você não precisa tirar a pedra do local onde ela tá para fazer o molde, né? Até porque tem pedras que são gigantes, né? E a gente nem dá, né? Não dá para fazer. E nesse contexto mesmo, como os primeiros materiais demoravam 40 dias, então só depois de 40 dias a gente ia saber se estava dando certo ou não o molde. Com essa evolução de mercado, no dia seguinte a gente tem a possibilidade de falar, não deu certo, vamos tentar outra, ou dá para mudar aqui. Nossa, ficou bem mais rápido. Ficou, diminuiu os custos e ajudou bastante nessa questão. Acho que em 2009 também a gente caiu um pouco mais a ficha sobre a questão ecológica também, que inicialmente não tinha. Né? Ninguém falava de ecologia. Quando a gente trouxe lá dos Estados Unidos e tal, a ideia era realmente uma coisa mais comercial. Mas depois a gente foi entendendo a grandeza do produto. Eu falei, poxa, ele entrega muito mais do que a gente está imaginando, né? Então, aí em 2009 que a gente tirou os moldes de pedras da região e a gente começou a dar um pouco mais de valor na questão sustentável. Realmente, poxa, peraí. Né? Nosso produto, ele serve como uma ferramenta e vamos realmente levantar essa bandeira e vamos trabalhar em cima disso, né? De poder realmente você ornamentar qualquer lago, piscina, jardim, sem extrair nada da natureza, né? Isso é muito legal. Eu lembro quando eu visitei vocês, lá o stand, que, gente, eles têm um stand que é muito legal, né? Que é tipo um showroom, né? Showroom, Tem vários tipos de pedras, aí tem um lagão lindo e tal. E eu vi uma pedra que ela tava quase chegando no deck, uma que tá solta. Sim. E aquela pedra ali, ela tá, tipo, meio desgastada e tá com um certo musgo ali. Verdade. Quando eu olhei ela, eu falei, olha, caramba, né? Até pensei que aquela ali era uma... Tipo, não, essa aqui não é de artesanal, essa daqui é natural. Mas não, era artesanal. E ela, por ter essas ranhuras aqui, ela vai pegando essa ação do tempo, né? E fica igualzinha, né? Sim, acho que esse é um negócio bacana, né? De falar, porque quando o pessoal pergunta, né? Poxa, aí com o tempo, como é que é? O que acontece, né? Fica lá 2 anos na chuva, ela o que acontece? Desgasta, né? Ou seja, como é que funciona? E ela fica exatamente com o aspecto de uma pedra... natural, que velha, ficaria... antiga. 2 anos lá. Né? Então, a pessoa, qual é a manutenção? Manutenção zero. Não tem manutenção. Quanto mais sujinha, criar um liminho, ela vai ficando mais natural. Eu gosto. Eu gosto do aspecto. Se você é amante da natureza... Quanto menos você mexer na pedra, mais a natureza vai interagir com a peça, vai maturando o jardim. E se não tem mania de limpeza, você vai ter sempre um jardim cada vez melhor, mais bonito.
E se quiser limpar, também pode limpar. Pode limpar. Vai que a pessoa tem uma... eu quero toda hora ficar sentando no meu jardim nessa pedra. Ela vai ficar com a cor diferente, né? Onde criou aquele limo, ela vai ficar mais limpinha e outro lugar mais sujo, porque ela vai ficando diferente. As tonalidades dela... Com o tempo vai tendo uma certa ação. A ideia é essa mesmo, né? Realmente. Geralmente em projetos hotéis, áreas de grande circulação, tem essa questão da limpeza. Então, o pessoal vai limpando, não tem nenhum problema, sempre deixa limpo, né? Que um hotel em grande circulação, o pessoal na piscina, tem pessoas que talvez não vão gostar do limo. Então, não tem nenhum problema com relação a essa limpeza. Você não pode ficar esfregando, até mesmo que é um processo de pintura, como se fosse uma parede. Se você friccionar muito, ela na parede raspando muito, ela vai tirar a tinta. Naturalmente, ela vai com o tempo sair. Mas a gente já... o processo de pintura é um processo à parte. Quando trouxe dos Estados Unidos, foram várias etapas. E essa questão da pintura são 5 cores em 6 fases diferentes, para ter uma sobreposição de cores, simulando o envelhecimento natural, de sedimentação mesmo. A mesma pedra, são 5 etapas de pintura com cores diferentes. Isso. Vocês vão, são 5 cores em 6 fases. Sobreposição. E aí a gente usa uma base seladora para que tenha uma ancoragem maior da tinta, para a tinta grudar, fixar mais. Porque a gente sabe que vai... Então, todas as tintas são um acrílico fosco, à base de água, para uso externo. Por quê? Porque ela vai dentro no caso de um lago, ela vai ficar submersa, então ela não pode despigmentar. E no caso de uma piscina, tem os sistemas de tratamento, às vezes naturais ou químicos. Tem cloro, sal. Então, o nosso material, ele resiste, a parte da pintura resiste a todos esses ambientes. Exatamente. Quando tem muito cloro, ela fica esbranquiçada, porque o cloro ele vai deixando grudando. Mais clarinha. Aí quando você esbranquiçada é tipo como se fosse um pozinho fica branco. o pozinho do próprio cloro, que seca ali, né? Geralmente na parte onde circula, passa água. Porque quando, por exemplo, na cascata, você desligou, então aí bate o sol e fica aparecendo. A hora que liga a água, ela molha e some. Entendi. Então, um pozinho que molha e some ali. Isso, exatamente. E dá para fazer também... Assim, eu particularmente, eu acho que a cascata eu acho legal em piscinas, porque você pode ficar embaixo, né? E aquela... É como se eu tivesse, sei lá, numa cachoeira, aquela água batendo, que é gostoso pra caramba. Mas eu acho mais bonito quando a gente tem corredeiras. A estética da corredeira, sem ser aquela cachoeira, né? A estética da água correndo, e ela vai fazendo curva e vai lá atrás, e depois... E que não é natural, né? Um curso natural, que não é um declive assim, mas é um declive leve. Sim. E você vê ela passando entre as pedras. Eu acho isso muito legal, cara. A gente tem todos esses efeitos justamente para poder atender todos os... Porque aquela queda d'água realmente é o que o pessoal mais pede. Porque ele quer entrar na piscina e ficar com aquela água na cabeça. No caso da piscina é divertimento, né? Então é um recurso hídrico, né? Para você curtir a piscina, né? Sim. Agora num lago, por exemplo, no lago poderia ser uma coisa mais... Só aquele barulhinho, né? Até o barulho é mais agradável, né? O ruído mais de nascente, sutil. Então, eu acho que isso a gente consegue trabalhar dessas formas. Dá para todos os gostos. É a vantagem da questão do produto ser cimentício. Porque a gente consegue ver aonde a água vai nascer, independente se seja um véu ou uma água como uma nascente, a gente vai saber por onde ela vai correr e até chegar no lago ou numa piscina. E toda essa parte já vai impermeabilizada. Como o material é oco, a gente já deixa a hidráulica esperando uma tubulação apropriada para a vazão daquela cascata. Então, numa piscina, geralmente o pessoal usa tubulação de PVC marrom de 50 milímetros, né? Ou 1,5, como o pessoal fala. Já tem uma luva na cascata, que aí ele chega e engata o cano. Não precisa da nossa equipe. E é um dos motivos que, por exemplo, projetos de composições menores, que é a cascata Iporanga, ou mesmo Santa Bárbara, a gente manda para o Brasil todo. Embala o material em caixas, cada peça individualizada, manda via transportadora,
o arquiteto ou paisagista recebe esse material com a equipe dele e instala. Não precisa da nossa equipe para lá. Entendi. Ele consegue receber lá e instalar ele mesmo sem ter a equipe de vocês. Sim. Tendo uma tubulação já no local, a gente já manda a distância, geralmente é 50 centímetros, vamos dizer assim, a referência se for a borda da piscina, antes da piscina. Já e aí já qual tem é o diâmetro. Qual o diâmetro, ele vai e encaixa a cascata, cola o cano e tá pronto. Ah, isso é muito legal. É a praticidade americana, né? E esse produto foi um que vocês... Esse da cascata, vocês já trouxeram de lá? Desde aquela época ou vocês também refizeram? Esse a gente refez, da quedinha d'água, porque quando a gente trouxe o container, eram mais só a aguinha escorrendo mesmo, não tinha a queda d'água. Aquela cachoeira. A cachoeira foi uma coisa que a gente inseriu... Já de 2009 para cá, nós percebemos e desenvolvemos. Porque tinha muito aquelas de inox, né? Sim. Aquelas de fibra, né? Que é aquela d'água. Então, o pessoal pedia muito esse efeito. Então, a gente fez com as nossas pedras esse efeito. Eu acho que aqui tem até no catálogo. Gente, esse catálogo estará aqui também na descrição para vocês poderem baixar. Que tem as pedras da Western, né? As cascatas são para cima. Estão para cima? Mas essa pedra aqui, pelo amor de Deus, é muito parecida. E você vê que ali tem as naturais. Cadê? Essa é natural? Essa é a nossa. Essa é a pena. Que maravilha, isso é bom. Qual que é natural? Essas duas do meio. Essas duas? Essas duas são naturais. Ah, não, você tá brincando. É igual, cara, tonalidade. E esse projeto é interessante porque aí são caixas de passagem. A pessoa... Aí é um lago, uma biopool, né? Podemos falar, né? Acho que pode. É o lago no Neymar, que a gente fez em parceria com a Gênesis. Do Neymar. Lá em Mangaratiba. E aí o Ricardo chamou a gente porque ele falou, eu tô com umas caixas de passagem lá que eu preciso resolver. Foram umas 30, passagem da iluminação do lago. Então ele tinha que fazer a emenda. E cobrir. E cobrir. E as pedras... Com uma pedra natural... Para pôr, tudo bem. E aí a manutenção, quem ia levantar a pedra? Entendi. Então ele precisava de alguma coisa que escondesse, que fizesse parte da paisagem, mas que quando precisasse de manutenção, era facilmente... era fácil de tirar, de remover para fazer ali, trocar uma manutenção. E é uma questão que... Da versatilidade da parte da pintura. Porque atualmente, comercialmente falando, nós definimos 4 tonalidades. A minha preferida aqui, cara, eu acho que é a Moledo. A Moledo é a que mais sai. É a que mais sai. Isso não é pedra de verdade, cara. Isso é artesanal. Olha só. E são esses 4 tons que vocês têm? Esse é o padrão, né? Mas a gente faz... Além desse tem mais. A gente tá com alguns projetos que a gente faz conforme o local mesmo, né? Esse granito também é bonito, hein? Essa pedra aqui que tá aqui na foto é de qual tom? É a Moledo? É a Moledo. Mas o que acontece? O projeto, eles mandaram uma foto, mandaram uma referência. Porque nós, como esses projetos são de curto espaço de tempo, a gente praticamente levou o material já pintado. Pré-pronto. Pré-pronto. Então, eles encaminharam uma referência. É o Neymar, né? Então, o Neymar pode. A gente desenvolveu, pintou de acordo com a referência das pedras naturais. Entendi. Por isso que, dentro de um contexto... nós temos a propriedade e segurança em falar que é uma pedra artesanal, mas dentro de um contexto, ela realmente integra a natureza. E isso é um valor, até mesmo de objetivo da empresa, levar a natureza para dentro de casa. Traz a biofilia total também, porque essa palavra que a gente aprendeu há pouco tempo aí, né? Eu também aprendi há pouco tempo. Biofilia, que negócio que é esse, né? E que é esse amor à vida, né? E até dentro da conexão, à natureza. Isso a gente consegue através de elementos naturais. Então, tem a pedra, o rústico, sabe? O toque que você toca, ela não é aquela coisa lisa, polida, igual aqueles pisos que se usavam tanto na primeira década de 2000, dos anos 2000, que você entrava nas casas, era aqueles pisos extremamente brilhantes ali, que se a moça ali tava de vestido, ela tinha que entrar primeiro, não era? Vai primeiro você, pronto, agora posso entrar, porque é um espelho, né? E a biofilia é o contrário, a gente, em vez de trazer
aquele metal extremamente polido, aquelas coisas, trazer um metal enferrujado, trazer elementos que têm ação do tempo, que tem o rústico, que tem muita textura, né? E as pedras de vocês trazem muito isso aqui, né? É impossível olhar uma foto como essa aqui, gente. Quem tá ouvindo, depois baixa o catálogo deles, quem não tá vendo o vídeo, né? Baixa o catálogo que vocês vão entender o que eu tô falando. Cara, isso aqui é muito real. Não tem como isso aqui não trazer um aspecto de natureza. Não tem como a pessoa sentar ali e pôr a mão. Aí não ter a sentir, sensação, não né, ter a sensação que é uma pedra, cara. Sim, É uma sim. pedra. E a vantagem de viabilizar isso, onde uma cobertura, se o cara tiver uma cobertura e quiser fazer um cenário dele lá com paisagismo, pedra, água, ele consegue fazer isso, né? Sobe no elevador. Sobe no elevador, é um negócio... Duas pessoas pegam ali, as mais leves dá até para pegar de um, né? Sim. Engraçado que quando a gente começou a entender melhor o nosso produto, a gente começou a ver que o nosso produto ele precisa estar inserido num ambiente correto, né? E a gente começou a trabalhar os ambientes, né? Fazer um pouco entender sobre as plantas, sobre peixes, sobre água, tratamento de água. E a gente viu que a gente fazia biofilia já há muitos anos, né? E também eu conheci há pouco tempo o termo biofilia. Eu falei, nossa, porque quando a gente faz o projeto, a gente junta os elementos. Eu sempre falo, pedra, água, planta, luz e som. Quando você junta esses 5 elementos, você transforma o ambiente mesmo. E é o que a gente vê que o nosso produto, aí a gente coloca, né? Pô, tem pedra, né? A água a gente acabou dominando, né? A questão dos lagos e piscinas, né? Que já era já do nosso métier. Aí você casou com a paisagista por causa das plantas? Aí, meu filho é arquiteto, já Olha, gente, tá fazendo, já fez seu caramba. curso, inclusive, já. Então isso aí deve ser bom, né? Os projetos todos em 3D no Sketch. Então, a pedras de som, né? Começamos a desenvolver pedras com alto-falante. Pedra que coloca um som dentro. A gente usa uns alto-falantes marítimos embutidos na pedra. Então, E aí pode molhar isso aí. Pode molhar, e a gente deixa ele no meio da vegetação e faz a ambientação. Né? A gente percebeu que o material, por ser leve e ter essa questão, a resistência é baseado numa argamassa bem sólida, por isso que nós fazemos por 3 centímetros. E aí, então, você consegue fazer furações, por exemplo, passar uma hidráulica, uma iluminação. Então, a gente percebeu que dava para a gente explorar mais o nosso material de acordo com as necessidades do mercado brasileiro. A iluminação, balizadores. Então, a gente foi fazendo toda essa questão de acordo com o mercado mesmo. Foi solicitando. Um cliente ou outro pedia uma coisa específica, aí vocês desenvolviam aqui, de repente virou um produto. Alguns... A Pedra Champanheira surgiu desse projeto aí, que eu acho que ela tá lá no final. Aí acabou virando um produto. Ronaldo, olha, esse aqui é bom para sentar, hein? Isso, onde... Ela é bem planinha. E mesmo a anterior, a PG8... Essa aqui? Isso. O pessoal de Lagos, eles, pelas reentrâncias da pedra, e como é tudo oco, a gente, assim, o projeto não precisa ser nosso. A gente vende a peça e ele dá a função de acordo com a necessidade do local. Então, vários laguistas, eles fazem furos na pedra, colocam a saída de água e aproveitam o degrau, o veio da pedra, os veios para a água brotar como se fosse uma nascente. Vai saindo ali. Imagina por uma pedra natural para fazer por uma tubulação. Mó treta. Tá doido. Se você... deve ser... Se você reparar, então tem vários locais. E então não precisa, a partir do momento que a gente conseguiu disponibilizar esse material em SketchUp, e aí cada um pode criar, não depende do nosso processo criativo. Pega a pedra e usa do jeito que quer. É a vantagem. E aí assim, se eu for furar essa pedra aí, tem que ter algum tipo de cuidado? Tem alguma broca específica? Não, furadeira normal. Furadeira normal. Serra-copo. Não trinca nada. Não, ela... Construção civil normal. Aí entra dentro da construção civil. Se precisar fazer um corte com maquita, usando óculos, EPI, você vai e faz normal. O corte. Tem um cano aqui, faz o corte, o recorte certinho. Para encaixar. Abraça a pedra, o cano. E já era. Não precisa mudar nada. Muito bom. Eu acho que essa é a vantagem da estrutura. A estrutura dela, por ser com a fibra, né? A fibra, ela realmente faz a função do ferro.
na argamassa. Então, ela deixa bem estruturada. Deixa eu entender, é tipo uma trama, uma fibra, né? Isso. São vários fios de PET Isso. reciclada. Ele vem todo desfiado. Ele vem todo desfiado, assim. Isso. E aí, em contato com a água e a argamassa, na mistura, Aí ela vira uma teia de aranha e faz esse... Ela que dá essa estrutura. Acho que é champanheira que vocês falaram, que tá lá pra baixo. Olha, esse aqui é tipo um degrau mesmo, né? Isso, então. Coloca Também, uma tubulação lá atrás e faz a água descer. Lá no showroom a gente fez uma cascatinha com essa pedra. Aquela primeira... descendo aqui. E essa questão, por exemplo, a gente se empolga quando vê as pedras. Essa pedra a gente tirou o molde lá no pé de Campo Jordão, lá embaixo. Nossa, então era exatamente assim a pedra lá. Ela é maior, a gente dividiu em 2 moldes. Esse daí é só a metade dele. E a gente se empolgou, ela tava tão bonita. Tiramos o molde e depois a gente percebeu, pô, como vai entrar no caminhão? Tivemos que cortar o molde, separar em 2 para pôr dentro do caminhão. Pelo volume. Era porque tão grande 15 quilos o molde, não é nada para um caminhão. A vontade era tirar ela inteira mesmo, mas não deu. Nossa. Quando precisa, a gente faz junta as 2 peças, aí faz o encaixe. E vira uma peça. Exato. Nossa, essa é grande, hein? 2 metros, 3... Não, 2 por 2. 2 por 2. Caraca, gente, é muito grande. 2 metros, gente, ó, pra vocês terem uma ideia, a altura de uma porta, eu sei que muita gente já sabe aí, né, que tá do outro lado, mas a altura, pra quem não sabe a altura de uma porta, ela tem 2,10 mais ou menos de altura, né? Sim. Então é mais ou menos isso, a altura de uma porta por a largura dela também. É enorme. Olha que legal. Ó, aqui já uma açãozinha do tempo. Sim. Tal. Olha que legal. Essas são as médias, né? Ó. Sim. Aí já são 60 por 80 já. Isso aqui no meio do jardim fica lindo, né? Olha isso, gente. Essa aqui também Essa é artesanal? É, tudo artesanal. Caraca, parece que você tirou uma foto no mar, assim, né? Mas isso aqui era o quê? Era um lago? Tipo um lago? Esse é uma piscina-praia. Essa aqui é Moledo também? Ou não? Também é Moledo. Aqui tem maior aceitação. Né? Tem regiões, só que, por exemplo, no Rio Grande do Norte... Rio de Janeiro, as casas são mais escuras. Nossa, no Rio de Janeiro... E mesmo em Atibaia, quando eles... Atibaia, Mairiporã, quando tem aquelas montanhas lindas, e aí a referência à natureza, e tá do lado, né? O Chalé Cristal foi uma questão, um desafio. Verdade, lá em Mairiporã. A gente fez um projeto bem bacana que o chalé era incrustado num morro. Só que esse morro tinha que virar uma pedra, né? Então a gente fez todo o revestimento dele em pedras e aí depois realmente dava a impressão de que o chalé surgia dentro dessa rocha gigante. E aí para nós foi um desafio porque a ideia, o chalé é todo preto, mobília preta, ele foi feito em wood frame, né, estrutura metálica com revestimento de madeira, tudo preto, e as pedras teriam que ser pretas também. Caramba! Então, eles realmente queriam uma coisa mais cenográfica mesmo, de ser tudo preto mesmo, e ficou muito bacana. Legal. Caramba. Nossa, vocês têm muitas pedras, porque eu tô girando aqui, é muita coisa, né? É legal que tem muita variedade, dá pra... Esse já é o granito, aquele um tom mais cinza. Olha só. Esse já é outro tom. Então, porque dependendo da região que a pessoa né, que eles estão falando, Exato. Se você vai lá para o Cerrado, as pedras já são um pouco diferentes. Se você vai para o Sul... Sim. Então... E mesmo até por necessidades de, por exemplo, a gente está fazendo muito balcão de restaurante japonês. E é granito. E eles têm que dar o tom monolítico. E geralmente é nesse tom mais acinzentado. Olha isso, gente! E tem umas que são mais lisas. Deve estar lá para baixo, né? Tem essas aqui pedras... uma piscina. Olha, espetáculo. Essa é aquela que você viu, a pedra de borda, né? Eu acho que foi essa aqui que eu tava falando, né? Ela já vem o esquema do encaixe na borda já. Naquela época de seca em Brasília, mandava bastante fonte, porque tem peças que você pode pôr sobre a mesa. Então, nos escritórios ou mesmo em espaços menores. Basta uma tomada próxima e você tem aquele barulhinho de nascente, né? Essa aqui foi uma demanda do projeto dos Neymarés. E aí vocês criaram e viram um produto. Virou um produto. Inclusive, a Casa Cor
desse ano, que está sendo ali na pedra, na Água Branca, né? Nós deixamos uma peça, tá? Com o paisagista, né? Com a Mônica Costa, né? Mônica Costa. Que é de champanheira também. É uma champanheira. Também. Que legal. Ela deixou até em cima do deck, como se fosse uma decoração mesmo do espaço. Essa já é menor, né? Esse é o produto. Esse é o produto mesmo. Esse é o produto. 1 metro por 90. A gente deixou já uma parte mais retinha para pôr as taças, né? Que legal, cara. Fica muito bom com essa areia, né? É um lago, né? Aí tem uma fire pit perto, e foi um lago para peixes. O pessoal queria mesmo se reunir com a família, então é um espaço de convivência. Então, dentro de casa, um projeto residencial. Isso aqui é porque tem som, é isso? Isso, uma pedra sonora. Caramba, que legal, cara. Os pisantes. Isso é pisante. Isso. Legal. Esse aqui eu vi lá também. Então, a peça sozinha, aí quando você contextualiza, dá uma outra... sozinha aqui. Ainda bem que vocês colocaram a foto sempre do lado, Sim. né? Você vê o modelo, as medidas, e aqui você vê ela aplicada para ter uma dimensão de como fica, né? Isso foi uma necessidade de mercado, que todos os catálogos, a gente sempre deu destaque para o produto. Mas aí percebeu que só a gente conseguia visualizar o final. Então, por isso que, mediante toda essa experiência e fotos, que melhorou muito a qualidade de fotos, né? E praticidade. Então, a gente está explorando esses recursos tecnológicos. Não, ajuda muito. Dá até porque, assim, quando você vê ela aplicada perto de uma planta e tal, só de olhar, você já tem uma dimensão do tamanho dela. Porque, às vezes, pela medida aqui, você não consegue... Você entende mais ou menos, mas você não consegue visualizar. Sim. Aqui você visualiza a proporção, né? Acaba sendo o melhor. Continuem com isso aí. Olha lá também, ó, que legal. Essa aqui é um pouquinho maior, parece que é outra, né? Sim. Elas diferem não só no tamanho, mas sim em formatos também. A gente sempre procura explorar ao máximo a questão dos moldes. Isso é pedra também? Também, é cimentício também. Nossa, parece madeira mesmo, né? Então, a gente tirou o molde... Essa que é a vantagem. A gente não tira molde só de pedra. A gente tira molde da maioria dos produtos que são correlatos ao conceito que a empresa tem. E a gente viu que era uma necessidade de mercado. Porque toda vez que a gente ia, tinha os dormentes originais. E aí, no ano seguinte, quando a gente ia voltar a fazer uma ampliação no cliente, estava quebrando ou escorregava. Aí a gente tirou o molde. E essa foto é até a entrada da Expoflora, numa das Expofloras. Então, assim, então fala, pode quebrar a entrada todinha da feira, o pessoal passou aí no espaço. E nem sabia que não era madeira. Não, e deu um desafio, porque a água a gente tinha que seguir o curso, não podia inundar, então por baixo, né, tem que dar a impressão de flutuando. E tinha a questão de cadeirante, acessibilidade. Não podia ter o vão, nossa, foi né? assim, a gente contou direito. A bomba fica lá embaixo e tinha que calcular para não esvaziar, não transbordar. Não ser muita água que ia passar por cima. Tem muita coisa atrás dessa foto. Nossa, foi desafiador, mas deu certo. Gente, muito legal. Olha, você pode ter essas pedras dentro do seu projeto e você pode baixar esse catálogo aqui, além de baixar os 3Ds também. O 3D baixa lá no 3D Warehouse, né? Isso. Se a pessoa quiser, gente, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, hein, ó. 3D Warehouse. Se você digitar lá no site que é do SketchUp, você pode digitar lá, por exemplo, Western Pools. E aí, tcharam! Você vai achar lá as pedras deles. Eu também, disponibilizei no meu próprio perfil também o conjunto delas, tá? Para vocês poderem baixar. E, vocês sabiam que já tinha sido baixado tanto assim? Nossa. Essa aqui foi baixada 23 mil vezes, esse modelo. Caramba. Olha aí. Tô percebendo agora. 1000 vezes, quase 10 mil vezes. Isso é muito legal, né? Porque a gente pode pôr no projeto no 3D, que o 3D a gente já faz com as medidas corretas, né? Então, a gente já vai encaixando e pode fazer, a partir disso, o mapa mesmo, né? E o desenho técnico.
Então, gente, quem quiser baixar, tá lá no 3D Warehouse. E aí, lá no site deles, pessoal, você clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, tem essa parte, ó, de produtos em 3D, tá? E aqui, catálogos para você baixar. Além disso, os contatos da Wester também vão estar aqui embaixo do episódio. Quando terminar o episódio, você pode pegar e dar um save. Salva aí o contato deles para quando você precisar, já tá fácil, tá? Aqui também, eu tava passando as fotos da história de vocês, acabei nem passando tudo, né? Aqui, essas aqui são as pedras do comecinho lá, comecinho, acho que são as dos Estados Unidos ainda. Exatamente. São dos Estados Unidos. Temos ainda os moldes dessas Ainda pedras. tem? E sai? Sai também, sai vem. bastante. Agora em Lagos, né? Mais pra lá. A gente adaptou mais para Lagos. Entendi. Que é mais uma corredeirinha. Uhum. Legal. Interessante, né? O americano, nas piscinas, ele usava dessa forma. E quando veio para cá, o pessoal queria exatamente a água com véu, o leque, que a gente chama, né? O leque d'água. Que tem aqui no catálogo, que tá lá pra cima, né? Tá. Deixa eu ver aqui que tá mais pra Cascata começo. Santa Bárbara. São os 3, são os primeiros produtos, a primeira linhagem. Isso ali. Aqui, ó. Isso. Então, esse é o conceito americano. Ah, olha lá. Esses são a junção de vários módulos. Nossa, que lindo, hein, cara? Aqui é essa que vai escorrendo, né? Uhum. Foi aí que a gente percebeu que essa que escorre entrava bem num lago. Num lago ornamental. Fica muito bem. E essa aqui é a que faz o véu, né? Isso. Exato. Essa é a menor, todas ambientadas. Olha ali. Que é o que a maioria das pessoas curtem, Quer né? ficar Que quer embaixo. ficar entrar ali, uma criança quer brincar. Sim, As crianças adoram isso, né? adoro. Realmente é um recurso muito usado em piscina. E esse é um produto, Olha aí. vamos dizer assim, 100% nacional. Porque a gente explorou uma pedra ao máximo daquilo que a gente queria. Ela tinha que ser lisa, tinha que ter as bordas como se estivesse saindo uma nascente. Então, ela foi totalmente desenvolvida na empresa, em cima das pedras e desenhos das pedras brasileiras. Uhum. Que legal. E aquela lá não foi a versão primeira, assim, a gente foram 3 ou 4 anos, Alguns assim. anos. Sim, até a gente chegar hoje, a gente tá na versão, mas aquela questão da inquietude, né? A gente sempre vai buscando. O meu irmão, principalmente, que ele é o lado criativo, ele pressiona a gente no operacional, não, deixa mais grossa, não, faz aqui, precisa abraçar, tem que trazer mais a realidade, a natureza, não é tão reto. E aí a gente vai em cima dessas informações lá na fábrica, desenvolvendo e vai fazendo os protótipos. Então, por isso que vocês brigam muito. O dia todo, se deixar. Briga de irmão trabalhando. A gente brigava mais antes porque a gente era bem mais no operacional antes, né? Então... Que o meu pai era o comercial. Aí né? eu fazia os desenhos e quem executava era ele. Nossa, mas não dá para fazer isso aqui. Eu falei, claro, você quer que eu vá fazer? A briga era... Você quer que eu vá? Eu vou fazer esse negócio. Aí... a pedra, 80 quilos, ele me coloca no teto da gruta, né? De cabeça para baixo. Cara, aí aquela coisa, sexta-feira, todo mundo querendo ir embora. Eu, caramba, mas lá em cima... Aí mandava foto. Não, tem que ser mais... redondinho, tá parecendo a quina da alvenaria. Não, aqui, ó, esse lado vai... E era tudo. Agora com o SketchUp facilitou. Tanto é que eu agora tô no administrativo. A gente treinou os nossos encarregados e eles estão há muito tempo conosco, entenderam a nossa filosofia. Nós temos funcionário desde da segunda, já 96, segunda, terceira desde geração. 96. Desde 96, Caramba. assim, alguns funcionários. A gente preza isso também, né? Para que treinamento e fique junto, né? A gente tem que... é um trabalho artesanal, né? Então, se você não é qualquer um que vai fazer. Se você nota que o cara tem um talento, tem um jeito... Às vezes não tem instrução, às vezes não, né? Mas ele não tem muita instrução, mas o cara tem o feeling. Tem um feeling. Como você fala, o cara vai lá e fala, faz e tal. Opa, esse cara é bom, tem que ficar com a gente. Tem que segurar. E é uma facilidade desse material, e a gente entendeu que nós não somos uma consultora. Você não tem que ter 200, 300 funcionários. Nossa equipe é enxuta, só que ela pela praticidade, experiência, os nossos projetos são rápidos. Então, a gente chega, desenvolve um projeto grande, em 15 dias, a gente desenvolve.
15 dias a gente está falando em movimentar em pedras naturais uma relação de 80, 100 toneladas de pedra. Em 15 dias a gente entra pela sala da pessoa com 2, 3 mil quilos, está resolvido. Caramba. Projetos sobre lajes, áreas, grandes áreas, e 2 pessoas. Então vai o nosso veículo é um utilitário, paga o pedágio igual de um carro, transportar 1.500 quilos. Com 1.500 quilos a gente atende o Brasil todo e quando precisa de muita coisa, manda via transportadora. Mas é uma equipe enxuta. E 1.500 quilos, se fosse de verdade, 1,5 tonelada. 15 toneladas. Então, 15 toneladas, 15, é uma carreta de pedras. Uma carreta grande cheia. De pedras. Nossa. E aí, com isso... das pedras não são muitas pedras, né? Se for pedras grandes... Com um caminhãozinho a gente faz um estrago e atende o Brasil todo na celeridade, sem nenhum problema. Que legal, cara. Aqui também, tem mais algumas fotos aqui que acho que é do processo dos 30 anos aí, né? Esse foi em 97. Esse foi em 97? Esse é o início do projeto que a gente fez para o AIDA, da revista Natureza. Um dos donos. Um dos donos da Editora Europa. Foi um dos primeiros projetos grandes, né? Foi logo Esse é o resultado dela. Logo quando a gente voltou do Japão, né? Olha aquele aspecto de foto antiga. Legal. O carro era quadradinho ainda. Olha, é verdade. Golzinho. E aí, vocês fizeram essa cascata. Já tinham... na verdade, ele juntou um monte de pedras naturais ali no muro e chamou meu pai e falou, Luiz, eu preciso fazer uma cachoeira aí. O que você consegue fazer? Porque ele não tinha mais como movimentar a pedra, já tinha esse talude. Então, aí a gente foi juntando as pedras naturais e fazendo o trabalho. Toda essa corredeira são moldes de pedras, que placas, a gente tem placas de formato de corredeira. Que legal. E esse daqui foi um dos primeiros aí, projetos, então, projetos grandes, assim. Isso aqui é o quê? Essa foi uma Fia Flora. Antiga Fia Flora, que é uma feira que eu não cheguei a conhecer, que ela terminou antes de eu entrar no paisagismo. Sim. Ela terminou lá para 2012 ou 13, se não me engano, a última Fia Flora. Eu comecei em 2017, então já nem sabia, eu só ouço falar aí que você uma fala. Feira muito expressiva, Feira Internacional de Paisagismo, tinha um espaço que tinha decorado, que fazia tinha a mostra de paisagismo. Mostra, concurso dos paisagistas. E tinha a área de expositores, né? São os fabricantes, maquinários, todos voltados para a questão do paisagismo. E é interessante que nessa época as mídias não eram digitais, né? Então é revista, arquitetura e construção, e é o único meio de nós expormos o material realmente eram as feiras. Então a Equipotel, Expo Lazer. Vocês faziam Feicom, todas lá. Feicom. Caramba. E aqui é o... Esse é meu pai, na direita. Esse aqui é o senhor Luiz. Olha só. Aí a empresa já era e totalmente... esse aqui, quem que é esse meu cara aqui? Alguns quilos a menos. Dezenas de quilos a menos. A gente tinha acabado de voltar do Japão, né? Então a gente ficou 2 anos no Japão trabalhando lá. Voltamos meio... magrinho. Bem magrinho. Ele era mais magrinho. Como que as coisas vão mudando, né? Porque aqui a gente já vê o quanto evoluíram as pedras de vocês, né? Nessa época que era muito mais, assim, um visual mais antigo, a gente vê, né? Hoje em dia vocês já... É outro nível, né, o negócio. A ambientação, né? A ambientação mudou bastante também. Às vezes o mesmo produto, mas ele de uma forma... Colocado diferente. E é mesmo a questão da aceitação. Algumas... Nesse caso só tem a parte de fontes. A gente foi melhorando. Muito arredondado. Não dá impressão. Tem que ser mais pedra recortada. A gente foi melhorando o aspecto do material também. E essa parte do Japão ajudou bastante na questão de metodologia, eficiência. A gente agregou, né? Parece que não tem nada a ver, não. Na verdade, é uma formação. E principalmente também em relação a parcerias, né? A gente sempre foi muito correto, assim. Procurou ser correto, transparente. Essa sempre foi a nossa... Então, a gente tem muitos parceiros antigos, né? Assim, que eu acho que isso... ajuda bastante, né? A gente tem
A gente, até brinca, a gente é meio analógico, a gente não é muito digital, a gente não é muito de aparecer, porque também a gente tem muitos parceiros, a gente acaba tendo projetos, os projetos acabam chegando, que a gente tem uma fidelidade com arquitetos, paisagistas que vão indicando o nosso trabalho, né? Então, nunca foi uma coisa que a gente falou, não, precisamos fazer uma mídia e tal. Uma coisa que foi acontecendo Mais natural, de indicação e tal. e a vontade de realmente de mostrar o produto, falar, olha o nosso produto, né? De como ele está evoluindo, né? Mas nesse sentido, mas... Uhum. É muito legal. E esse daqui, que ano mais ou menos, você sabe? 2001, né? Acho que... Deve ser. ou de- É aqui, 01, né? Deve é, ser isso, será? acho que é 14 de março de 2001. Caramba. E aqui vocês já estavam fazendo projetos... A gente estava fazendo uma simulação de um revestimento que a gente ia fazer com os módulos, né? Até então a gente não fazia isso, né? Esse revestimento, né? Já era trabalhando a ideia das pedras de uma outra forma, né? Uhum. Eu acho que era até para a gruta que a gente ia fazer lá no Guarujá. Isso é no Summerville Resort, lá em Porto de Galinhas. Uhum. 2002. Esse meu pai acompanhava a obra ainda, a gente foi para lá. É um bar molhado ali. Aqui é um bar molhado? Isso, a piscina, o pessoal trabalhando lá embaixo. Acho que existe essa caixa. Acho que ainda era... existe, sim. E aí a água caía toda em volta. Olha aí uma cascata. Essa é a estrutura daquela cascata. Aí tem a estrutura de alvenaria e o revestimento com as pedras. Isso. Entendi. Esse é o Summerville lá, a cachoeira pronta. É isso que é como ficou. Legal. 2002. E ela fica transbordando. Feira... Olha aí. Esse é o resort Santa Clara, né? Em Dourado. E aí aqui vocês fizeram a piscina ou só essas áreas? Não, aí quem fez a piscina foi a Nado Livre Piscinas, que construiu. O revestimento é da Crystal Pool. E a gente fez a parte do paisagem das cascatas, né? Das pedras. Uhum. Esse foi uma casa-cor do Faisal, do Marcelo Espaço Faisal. Grego. E aí vocês fizeram esse revestimento aqui da piscina, é isso? Esse a gente fez tudo. Esse a gente fez a piscina inteira. A piscina inteira? É. Ah, que legal. E aquela coisa de casa-cor, é tudo em cima da hora. A piscina tinha que ser branca. E não dava tempo para secar o material. A gente usou Um TPO, né? Uma manta polivinílica, né? Que ela branca. É soldada, branca. Ficou E aí a gente bem soldou rápido. o nosso material. Soldou assim, colocou a argamassa. A gente colou na lona. E não desplacou nada. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar com os lagos... E os nossos lagos ornamentais, todos eles são revestidos com o nosso material. A gente tem a composição de seixos, mas as bordas, nós não usamos pedras naturais de grande volume. Todo o lago, ele é desenvolvido com o nosso material, 100%. Que legal. Eu acho lindo esse acabamento rústico. Sim. Esse foi um desafio. Tem revestimento de parede também que tem esse acabamento, né? Exato. Essa aqui já é de um lago, né? Isso. Todo com pedras artesanais. A vantagem de usar a pedra também artesanal é que a pedra natural você precisa ir sobrepondo as pedras, né? Então você perde no lago muito espaço útil da água, que você tem que ir pondo uma em cima da outra para poder cobrir a parede. E a nossa pedra, uma pedra só, ela já faz o cobrimento da área. Então você usa... já encaixa de lado. Ela já encaixa de lado, você não precisa sobrepor uma na outra. Então você tem um uso menos pedras, fica até mais harmonioso, né? Do que aquele monte de pedra, e você ganha uma área útil muito grande dentro para os peixes, né? Ou para a piscina, né? Você evita o empilhamento e ganha no volume. E o empilhamento de pedras naturais é uma coisa bem você tem que saber, delicada, né? Tem que saber encaixar, porque senão se ela uma rola. pedra rolar ali, meu amigo, sim. Perigo, hein? E tem pessoas que, assim, você vai fazer uma piscina biológica, aí você vai trabalhar com pedras naturais. Você faz lá o declive, tudo, coloca a manta, aí tem que descer a pedra com cuidado extremo para não furar a manta, porque senão, depois que encher a piscina, você vai descobrir que tá vazando. E aí imagina, tem que chamar o guindaste de novo para içar a pedra de novo, para achar onde tá o furo, cara. Inviável. Que loucura, né? Vamos supor que é um cliente aqui. Você fala pro cliente, você vai sempre entrar aqui pela prainha, tá? Na sua piscina, tá? Sempre por aqui.
Mas você acha que os filhos... Não. Você acha que os filhos vão sair correndo, vão entrar por todos os lados ali, a lateral, por cima das pedras, né? É onde não pode, normalmente é onde não deve, ele vai. Ele vai. Cachorro saindo correndo, né? Se tem cachorro grande, ele pula lá de tudo quanto é jeito, depois sai de tudo quanto é jeito. Então, todas as laterais de uma piscina biológica, elas têm que ser seguras. Não adianta você encaixar de qualquer jeito, né? E isso aqui também é legal de vocês, porque eu estava até falando aqui com o Felipe Fontes, né? Sobre pedras e perrengue de pedras, né? Se ele já tinha passado. E ele trabalhou com Orsini, né? Que por 7 anos, que é um cara que usa muita pedra e tal. E ele tava falando que, cara, é o seguinte, coloquei uma pedra ali, né? Achei que ela tava bonita, desceu com guindaste, aquela pedrona lá, encaixei. Falei, beleza. Quando ia colocar uma outra do lado dela, colocava dele, putz, a combinação delas não ficou legal. Aquela primeira, acho que eu vou ter que virar um pouco mais. Aí o guindaste tinha que soltar aquela pedra que eles colocaram pra ir lá e passar a cinta na primeira, que é muita treta, porque a cinta tem que pegar desde baixo da pedra, né? E volta dela. Então, você tem que levantar um pouco a pedra, que é muito pesada, para a cinta passar lá por baixo, para você, às vezes, virar um pouquinho ela para ficar melhor com a outra. Aí depois você põe uma terceira, aí você fala, puta, mas aquela do meio não ficou boa. Aí tem que ficar esse cuidado. E ele falou que cada pedra que cada uma, era mais ou menos 1 hora para você virar ela um pouquinho, né? Então, pensa como que é um trabalho custoso, né? Muito mais custoso, muito mais demorado, muito mais caro para transporte das pedras, muito mais, assim, gasta muito mais... É uma coisa, não é um uso inteligente, né? Dos recursos, né? E depende do profissional especificamente. Você não pode, por exemplo, deixar a sua equipe trabalhando. Você tem que estar lá, porque são os seus olhos. Então, é aquela questão. Tem que entrar dentro do lago, pôr a cadeirinha e ir apontando pedra por pedra. Aqui, não. Com o SketchUp, você tem dá pra prever, todas elas, já tem a posição e o código. Então, ele está acompanhando numa planta baixa qual é a montagem. E a facilidade, por exemplo, aqui na região de São Paulo, Grande São Paulo, os terrenos não são tão grandes, por exemplo, como o Centro-Oeste. Então, essa questão de você deixar o espelho d'água abaulado, nem todas as faces você vai conseguir. Uma parede, 1 ou 2, às vezes vai estar uma inclinação mais de 75 graus, né? Próximo a 90. E como você vai empilhar pedras naturais sem tendo inclinação? Com esse material, não. Nós temos placas, temos peças com volume, que aí a verticalidade não é um problema para o nosso material. Entendi o que você está falando. Com a pedra natural, se você colocar uma em cima da outra, elas rolam, né? Por isso que tem que... As paredes de uma piscina ou de um lago, elas têm que estar inclinadas. Porque você põe uma aqui, a outra já está apoiada na pedra de baixo, mas também está apoiada no solo, que ele tem um pouquinho mais fofo, né? Acomoda um pouco melhor e vai fazendo isso. Escadinha, né? Já de vocês, dá para fazer assim, uma em cima da outra? Dá pra gente trabalhar com placas, inclusive, né? Aqui, assim, também? Exatamente. Mas aí faz o quê? Cola? Isso. Elas são, inclusive, uma do lado da outra, você consegue fazer o assentamento delas. Aí... E como que cola? Vamos supor que eu compro as pedras. Não é vocês que vão instalar. Aí, como é que eu faço para colar essa pedra? Você pode usar argamassa C3, que a gente fala. Argamassa C3. Isso. Que você encontra em qualquer depósito. Você pode fazer... Não precisa necessariamente ser com a nossa argamassa. Então, você vai juntando, elas... Mas aí não vai aparecer a cor da argamassa, assim? E aí, a gente manda um kitzinho para você fazer o retoque. A gente já manda inclusive, às vezes... Aí eu, tipo, passo ele, é um líquido, assim? Isso. Então? Uma tintinha? A tinta com a mesma cor da pedra? São uma sobreposição. Você faz primeiro uma camada... um rosa, um fundo. Um fundo, e depois você vem e sobrepõe a cor mais escura, mas aí vai conforme a cor que você escolheu, né? O moledo, granito. Aí você esconde lá. Faz a emenda, você disfarça essa emenda dando a impressão realmente. Até se, por exemplo, se alguém estava carregando a pedra e bater e der uma riscada, e também dá para passar lá para dar uma... Exatamente. E é interessante também a dificuldade, também, eu acho que é até maior, quando você vai montar uma cascata. Também tem essa dificuldade da montagem das pedras naturais, porque... O empilhamento. O empilhamento, né? Você precisa... O empilhamento também é assim, fazer né? uma cachoeira, né? E
E ela sem água é uma coisa. Aí quando você liga, aí é outra, porque aí a água você não sabe para onde o percurso dela, é só ligando. E aí para corrigir a água, você começa a pôr pedras menores. Então essa é uma dificuldade grande, porque aí depois você descaracteriza ela, porque ela ficou bonita sem água, mas na hora que você liga, a água começa a cair para fora. Aí você tem que pôr pedras menores. Só que aí ela desligada, ela acaba ficando descaracterizada, porque você tem umas pedras bonitas e outras menorzinhas Para guiar a água e acaba perdendo a naturalidade. No caso de de cascata de pedras naturais. Aí, porque a pedra natural, você vai tentando fazer o caminho da e é o água. que você tem lá, né? Quando liga a água, você vê se deu certo ou não. Reza, né? Falando isso por experiência própria, né? Porque a gente já montou e a gente, nossa, realmente... Aí de vocês, como vocês já têm a inclinação certinha, tudo não dá... Já tem os módulos pré-projetados para correr a água, né? E vai sair impermeabilizado. Tudo bem que quando são grandes cascatas, a estrutura de alvenaria, a gente impermeabiliza. Mas peças menores, a gente já manda a peça impermeabilizada. Então, o cliente não precisa se preocupar com essa questão por onde a água vai nascer, por onde ela vai correr e a impermeabilização. Já está tudo protegido ali. Sim. Eu queria mostrar que, pessoal, eu vou usar as pedras da Western num projeto que eu estou fazendo para um amigo meu de muitos anos. Desde pequeno a gente é muito colado, quase um irmão. E ele comprou a primeira casa dele, né? Que ele foi morar agora, né? Quando começou a reformar, que a casa estava destruída, ele começou a ver tanto BO que tinha na casa. Ele viu umas rachaduras que estavam com massa em cima, que deram gato na hora de vender. Nossa. E aí ele teve que fazer processos estruturais em várias áreas ali. Putz, deu um BO grande, tirar os pisos que tinham para poder passar umas paradas lá. Nem sei explicar direito, mas... Ele comprou a casa e ele achou que em uns 8 meses ele conseguiria dar uma reforma e durou 2 anos e pouco a reforma. Não é a construção, a casa só a reforma. E foi tanto BO atrás de BO, e aí eu falei, cara, você vai ter, pelo menos com um jardim, você vai ter prazer. Eu não sou uma pessoa que você vai me pagar e depois não vou aparecer mais. Eu não quero nem que você me pague. Vai ser um presente para você. E a gente vai fazer um jardim maravilhoso aí para durável, do jeito certo, do jeito que você gosta. E até tô entrando no universo deles. Assim, já aconteceu tanto BO que a gente até viu pesquisei algumas plantinhas que tem a ver com energias de proteção. A gente vai pôr arruda. Pra tirar a zica Pra mesmo. tirar bem de frente com a porta. Se alguém entrar, já vai tirar a ziquezira ali. E aí, então, eu tô entrando no universo de fazer um jardim prático, porque eles são muito práticos, mas ao mesmo tempo robustos em folhagens, bonitos. E aí, nesse projeto, eu vou mostrar aqui, tem um jardim, não tá pronto, tá? Eu só joguei umas plantinhas meio aleatórias aqui, tá, gente? É um jardim interno, né? Um jardim interno que eu quero fazer com pedras. Ele tem um ponto de dreno, né, aqui, e tem uma iluminação zenital que vem lá de cima, tá? Aqui tem um pé direito alto, duplo, né? E vem lá de cima uma iluminação. Daí eu falei, vou fazer um jardim rochoso, porque eu sempre vi a foto dele sentado em pedra, quando é pra natureza, e eu vi que ele curtia esse negócio de ficar na pedra olhando uma paisagem. E aí, quando eu mostrei pra ele, ele falou, cara, adorei. Dá pra ficar sentado nessa pedra? Eu falei, dá. Daí ele, cara, não, é isso, gostei demais, você já se empolgou. E aí eu vou usar as pedras de vocês, porque aqui também era um ambiente que, para trazer pedras grandes, naturais, cara, não dá, entendeu? Aqui, depois tudo pronto, né? Piso aqui pronto. é parede, aqui eu cortei aqui em cima, mas não tem como entrar um guindaste aqui dentro, né? Sim. E o piso já tá todo pronto, entrar com... Mesmo manual, imagina você carregar. Eu teria que pegar umas bem menores para conseguir carregar na mão. E eu queria que fosse pedrão mesmo, desse aquela sensação de pedrão, né? Aquela sensação. E tem a porta ainda, né? E tem a porta. Passou pela sala, tudo, chegou na porta. E entra aqui por trás, ó. Tem que dar a volta e entrar por aqui. Porque aqui é vidro fechado, né? E aí a gente vai fazer, e eu tô mostrando aqui também, que é uma outra situação, se você quiser usar pedras em interiores, você que tá aí de casa,
às vezes você não consegue, porque não tem acesso. Você quer uma pedra robusta, não vai caber, não vai passar por uma porta, ou não vai dar para um guindaste levar, um caminhão que levar lá o porte que você quer. Já é outra alternativa que você usar as pedras artesanais também. Às vezes não dá para usar também muita vegetação, né? Dependendo do lugar, né? Não tem muita insolação, né? Você também não... E aí a pedra é um recurso que fica... O pessoal fala muito dos rock gardens, né? Aqueles jardins, né? Sim, jardins rochosos, né? Acho que é uma coisa... Dá para fazer também. Aqui eu até vou procurar vasos que tenham a tonalidade aí mais ou menos das pedras. Vocês não têm pedras ainda que são vasos também, não, né? Não, mas dá pra gente criar. É um produto a ser desenvolvido. O jardim rochoso que no meio você já planta. Muito tranquilo para fazer. Olha aí, tá mais um produto para vocês desenvolverem, hein? Que acho que seria legal. Porque aí a pessoa não precisa nem comprar os vasos e nem achar o vaso da cor da pedra, que é mais difícil, né? Olha aí, ó. Já surgiu uma outra demanda aí. E aí é legal, e eu vou mostrar os bastidores, tudo, pessoal, para vocês lá no Instagram, tá? A intenção é que isso aqui também vire um curso, implantando esse jardim aqui para poder mostrar para vocês na paisagística todo o processo de implantação, desde da encomenda dos produtos, da quantificação e do planejamento, né? A implantação, basicamente, ela é um grande planejamento, onde tudo tem que... Desde a encomenda, você vai planejar para que tudo case de chegar ao tempo suficiente para você fazer o jardim lá no menor tempo possível no local. Então, tem que estar... né? Se tem lugar para armazenar lá, se dá para armazenar para poder encomendar antes, etc. Então, a implantação é um planejamento imenso. Você projeta antes, pensa tudo antes. A implantação é um planejamento que tem que correr. E é isso que a gente vai fazer e mostrar a realidade mesmo. Se acontecer um perrengue lá de... não deu, choveu no dia, não trouxe para trazer tal coisa, a gente vai mostrar para vocês. E aí a gente vai fazer esse jardinzão aqui. Tô até vendo de repente, colocar alguma pedra aqui também no meio do jardim, que eu acho lindo. Até comentei com o pessoal, eles gostaram da ideia também. É um jardim pequeno, né? Que já tem aí umas palmeiras arecas existentes, que fazem uma luz filtrada, elas são bem maiores que isso aqui. Então, aqui vai ser um jardim mais de meia sombra, né? De luz bem filtrada. Colocar uma grama São Carlos ali, que é a que mais suporta esse tipo de luminosidade. Aqui, por exemplo, já aproveitando e mostrando aí para vocês, talvez por curiosidade, alguém tenha. Aqui é um jardim vertical que eu percebi que esse jardim vertical, nas posições que eles vão estar aqui, ou passando, essa parte do meio é uma parte... que ficava quase que não dava para ver. E eu falei, ele vai economizar mais se ele simplesmente colocar uma placa de ripada, né? Tem essas placas ripadas, tem até placa imitação, que são essas placas de PVC, sim, já vi. Né? De ripadas também, e passar a tubulação dos jardins verticais por trás, e aí eu consigo, em vez de fazer três partes, eu faço 2 partes do jardim vertical, né? Então, aí já foi uma outra solução que eu procurei. Aqui era outro BO, essa parte aqui. Porque aqui não tem área técnica para fazer manutenção nas plantas. Então, aqui são vários vasos, várias jardineiras, que vão ter... embaixo vão ter rodinhas, né? Para rodízios. E aí... você consegue ir puxando. Tira de lá e vai puxando, né? Aí vai ter um ganchinho para puxar. Que legal. Para o jardineiro ficar aqui puxando os vasos para cá, tira ele, dá a manutenção. Que bacana. Porque a gente sempre tem que pensar nisso, né? Esses jardins que eu vejo em piscina, fica muito linda a folhagem caindo na piscina, mas como é que vai? Tem que fazer depois uma poda, Depois fica as folhas tudo amarelando lá, seca, não dá para tirar. A manutenção. Tem que pensar na manutenção. Então, é um jardim que não é tão robusto, tá? Um jardim pequeno, mas ele tem várias situações diferentes, vários desafios diferentes. E vai ser legal filmar todas essas situações para mostrar aí para vocês dentro do curso. E também os bastidores, aí a gente mostra no Instagram também. As pedras 3Ds aí, depois que vocês fizeram, vocês sentiram que teve uma boa aceitação dos arquitetos e paisagistas em usar? Eu vendo isso aí, a gente aí passa um filme, né? De todo o processo, de quando a gente começou, como a gente apresentava para os clientes.
Graças a Deus a gente não teve tantos problemas, né? Mas realmente é uma coisa assim que a pessoa só entende depois que você entrega o negócio funcionando, né? A pedra, por mais que você fale, mostre foto. E o 3D realmente é uma coisa que a gente estava buscando para que a pessoa realmente entendesse e recebesse aquilo que a gente está visualizando, colocando no papel. Então, isso foi para nós já foi muito bom, né? Que até meu irmão saía, é ele que ficava mais no operacional, né? Então, a dificuldade dele entender o que estava na minha cabeça, o que Porque você desenhava à mão eu ali. desenhava tudo à mão. Aí ele tinha que interpretar aquilo com as pedras e montar. Exatamente. E a questão do sonho do cliente. Porque muitos dos projetos eram sonhos, às vezes, de infância. Resgatava coisas Né? Então, a gente tinha essa responsabilidade daquilo que o cliente conversou com o comercial fosse executado. Um dos motivos que pelo dom natural do meu irmão de desenhar, mas inicialmente, ainda na primeira, vamos dizer assim, geração, que era o meu pai e o sócio dele, eles contratavam alguns artistas, ou mesmo pessoas que fossem adeptas ao desenho. E aí eles não tinham o conhecimento do formato, exato. E aí ficava difícil para executar. Para interpretar e reproduzir. E aí já apresentou aquele desenho para o cliente tinha aquela expectativa. Já criou aquela expectativa. Então, caramba, desafio em fazer igualzinho o desenho. E aí, então, eu fiquei mais no lado operacional e o meu irmão foi se especializando, aproveitando o dom dele de desenhar, mas começou a fazer os cursos de desenho arquitetônico, para perspectiva. Cabelinho branco. Nasceu os cabelinho branco. E agora com o SketchUp ajudou tanto que eu tô mais fora e o meu irmão tem a segurança que nosso pessoal está executando. Aí vocês dizem projetos que vocês vão implantar. Sim. Aí já vocês fazem o desenho lá na estrutura de vocês, o 3D. E aí usa eles para... A gente faz um executivo. Pega as pedra tal, lugar. Faz um quantitativo, dá na mão do encarregado, ele vai para a obra. E claro, sempre tem um ajuste, mas aí são os ajustes pequenos, né? E não interfere tanto no geral, né? E facilitou demais, né? Aí a gente consegue, inclusive, que era a nossa ideia, de que fosse uma coisa que a gente conseguisse reproduzir isso em Brasil, nível Brasil. E aí a dificuldade, né, da mão de obra com o tempo também foi uma coisa que fazendo a gente repensar, né, como a gente reproduzir nosso trabalho com a mão de obra escassa, difícil, né? Então foi padronizando, vamos padronizar todos os moldes, vamos desenhar, e aí veio o SketchUp, de uma forma que a gente pudesse reproduzir isso e qualquer um pudesse instalar. Tem um mapa ali de como montar. Mapeamento, faça você mesmo. E aí a gente também foi descobrindo que tem pessoas até melhores do que a gente montando o nosso produto. Em termos criativos, posição de pedras. A gente fica um pouco, né, amarrado, falando não só de não abrir muito o produto, mas a gente começou a ver, Lagos principalmente, tem pessoas que montam melhores, porque ele tem a cabeça da pedra natural. E a gente, às vezes, fica fixo com o nosso produto, com mais massa, né? E, às vezes, não. Põe só a pedra, com um cascalhinho, uma areinha, uma plantinha. E, então, a gente falou, opa, acho que nós estamos preparados para abrir, realmente, o mercado. E aí as pessoas começaram a comprar mais depois dos blocos 3D? Muito mais. Sim. Comprar a pedra para ele mesmo montar. Isso. A pessoa aproximou muito, ou seja, o cara começou a ver a viabilidade de, não, isso aí eu mesmo posso montar. Aliás, já era uma coisa que estava sendo solicitada. Não, mas eu mesmo quero montar, vocês não me vendem, a gente a gente precisa de uma mão de obra especializada. O próprio mercado foi pedindo isso pra gente, né? Então a gente... Aí uma hora vocês abriram e falaram, não, vamos fazer aí para ver. Aí que foi a ideia de ter os blocos 3D também. Sim, a ideia dos blocos, né? Vocês também têm um projeto que vocês fizeram, que eu achei muito interessante, que foi para o Instituto Chico Mendes, né? Sim. Que foi de proteção de araras resgatadas, não é? Na verdade é uma arara Spix, que é uma ararinha azul, que é daquele desenho da ararinha blue, né? Do Rio. Do Rio, Rio. E é uma arara que na época estava em extinção, tinha 60 no mundo, aí tinha uns sheiks que tinham umas 10, na Alemanha tinha mais umas outras, mas no Brasil mesmo não tinha. E aí o Instituto Chico Mendes fez essa ação junto com esse sheik, foi buscar essas araras
para que elas possam ser reproduzidas, procriarem e não entrar não e aí, sair da extinção. E voltar para o habitat natural que é lá na Bahia, no sertão da Bahia. Porque elas vivem naquelas rochas, né? Naqueles rochedos, e os ninhos delas são lá dentro, lá, às vezes 20 metros para dentro das pedras, assim, lá para dentro. Uns tunelzinhos lá tunelzinhos dentro da rocha. E aí a nossa missão foi reproduzir o mais próximo possível o habitat delas, né? Então a gente realmente foi um desafio, grande para nós. Deixa eu ver. Até mesmo em termos de tonalidade. A gente desenvolveu uma tonalidade para imitar, porque elas tinham que se ambientar o máximo possível. É esse projeto aqui, né? Isso. Isso foi na cidade de Avaré. Aí elas ficam aqui dentro dessas... são os viveiros, né? Os viveiros. Lá isso. Aqui, ó. Esse é o fundo do viveiro. Isso. E esses buracos é por onde ela entra para... Isso. Cada um desses tem 7 metros de comprimento. Eles saem 7 metros. Esse furo tem 7 metros lá para dentro? 7 metros lá para dentro. E ele faz a gente tem que fazer umas curvas, né? Curvas. Até porque o espaço não é tão grande. Isso aí, gente? É um negócio... E atrás disso tem como se fosse uma enfermaria, um negócio, né? Um negócio super... Todo climatizado, né? Ou seja, muito bem... Porque na época só tinha no mundo todo 60 espécies. Então, ela realmente estava em fase de extinção... Real mesmo. Real. Eles tentaram... Por que surgiu esse projeto? Porque eles tentaram soltar uma espécie num habitat natural. Mas com a urbanização, já tinha poste. Ela acabou morrendo eletrocutada. Que ela foi pousar justo num fio. Ixi. E aí deu algum problema. Então, eles decidiram fazer esse ensaio, esse teste, recriar um ambiente confinado para depois soltar. E para elas reproduzirem ali inicialmente e depois na natureza. Essas tocas é onde reproduz, onde põe os... Elas entram e vão lá... Põe os ovinhos lá dentro. Lá no ninhozinho lá atrás, e onde eles têm um acesso ao ninho para poder... Caramba. E elas conseguiram se reproduzir. Depois de uns 3, 4 anos que a gente fez o trabalho, elas conseguiram Olha, reproduzir. Que legal, os projetos, gente. E foi onde a gente realmente não tinha noção desse mercado, enfim, desse segmento de viveiros, né? E a gente começou a entender um pouco mais, que até então era só carpas, peixes, né? A gente não tinha feito nada para aves, né? Daí a gente começou realmente... que era um indica o outro, né? A gente começou a fazer alguns viveiros temáticos, né? A gente começou a abraçar a ideia de tirar... Porque todos esses pássaros não são pássaros que a pessoa tira da natureza e põe num viveiro. São pássaros nascidos... certificados. Em criadouros. Então, se você solta ele na natureza, ele não se adapta e ele morre. Então, o que a gente fez é fazer viveiros de imersão. Então, não é uma gaiola, são viveiros grandes, todos são viveiros grandes, e que você tem essa interação total. O pássaro voa, não tem asa cortada, são lugares bem grandes que você interage com o pássaro, né? E entender sobre a espécie, entender sobre aves, né? Sobre a alimentação, sobre... E daí derivou produtos, que a gente começou a fazer comedouros, que, por exemplo, na outra foto... Nessa aqui? Isso, na foto seguinte, a gente vai criando os espaços. Aí já era o primeiro, mas depois disso você não vê mais as peças, só vê o alimento. Tem outros que tem o bebedouro, que tem a entrada de água, a saída a gente já deixa toda a hidráulica pronta, que virou realmente um produto e que o mercado foi aceitando. Para nós foi interessante entender também o mercado e o perfil do nosso cliente também. Foi através do viveiro, porque normalmente são pessoas que gostam de bicho, gostam de natureza e gostam do nosso trabalho. Que daí saiu um lago de carpas, depois fizemos uma piscina natural, ou seja, tem mais ou menos o mesmo perfil, ou seja, a mesma identidade que a gente trabalha. É o rústico, sofisticação, mas é orgânico e realmente aproximar a questão do bem-estar. Então, quando a pessoa entra naquele ambiente, ela se desliga do resto do mundo. É ali onde ela quer passar seus 5 minutos. Tem um viveiro que até parece que
é um cinema. Então, tem um mezanino, ele senta e aí ele vê as aves todas dentro do viveiro como se fosse mesmo um home theater. É aquela imagem, ele vem do serviço e descansa lá. Legal. Muito legal, gente. E vocês também têm projetos aí com celebridades, né? Já falamos um aqui que é o Neymar. Eu estava abrindo aqui o site de vocês e vi que vocês têm outros projetos. Acho que esse daqui, se eu não me engano. Esse é do Tato. Esse é do Tato da Fala Mansa. Da banda Fala Mansa, de forró. Esse foi um projeto também, um desafio grande esse projeto, porque foi em parceria com o Escritório de Arquitetura, né? A JJ Arquitetura, e a piscina, ele já tinha essa piscina, uma piscina convencional, orgânica, de azulejo, e é uma construção de 15 anos, né? E a gente, em parceria com a Crystal Pool, que fez o revestimento da piscina, a gente desenhou a parte orgânica da prainha, usamos o know-how que a gente tem de piscina, o tratamento da água é um tratamento com salinizador, não sei para quem não conhece, não é um cloro químico. O salinizador, você joga o sal na água e o aparelho, ele faz uma eletrólise. Então, ele elimina o sódio, o Na, e deixa só o Cl, que é o hipoclorito, que é um bactericida, um higienizador na água. Então, gera um cloro sem química. Então, você pode ficar o dia inteiro na água, que não enruga a pele, não resseca cabelo, você pode entrar com lente de contato. Então, e a água fica sempre limpinha. Água cristalina e saudável, né? Então, ou seja, tudo isso também, com o tempo, a gente foi entendendo, aprendendo e introduzindo. A evolução tecnológica, né? Para que a gente consiga um projeto... E aí vocês redesenharam a piscina, esses revestimentos aqui que a Crystal Pool que fez, né? Que parece uma areia, mas ela é... É uma areia compactada. Compactada, né? Exatamente. Olha lá. Querido, meu xará. E ele tocou algum som aí para vocês? Tocou som, fizemos... Todo dia, né? Fizemos luau. Aí sim, Nossa, hein? foi... Assim, a entrega foi... Eles gostam muito de ir pra... Acho que eles vão todo ano para Disney. Então, eles adoram realmente a questão da pedra. Já vinha acompanhando o nosso trabalho. Ele falou, é isso que eu quero. E ele gosta de fazer algumas coisas, assim, de trabalhos artesanais. Quando eu cheguei na casa dele, tinha umas pedras que ele tinha feito. Ele falou, mas não dá. Isso aí vou deixar pro profissional fazer. Pra quem sabe fazer direito. Mas ele participou, assim, direto. Direto. Legal. Tem uma pedra que é da prainha, eu acho que ele mudou umas 20 vezes o lugar da pedra. Ele ia lá, pensava, ele subia, ia lá no outro andar, depois virava. Foi engraçado. Ele tinha uma sensibilidade artística. Ele... Foi bem bacana. Ó, de cima essa imagem, que legal, dá pra ver. A ideia inicial era só a piscina, né? Aí ele tinha um laguinho lá, bem assim... aqui. Bem, E aí a gente também aproveitou e reformou o lago dele, fizemos essa área de um fire pit, né? Aqui, com areia. Né? Nossa, é grande essa piscina, eu tô vendo aqui agora. Assim, dá uns 100 metros quadrados, mais ou menos, de piscina. Que legal, cara. E aí, aqui é tudo pedra Westerpools? Tudo pedra, na borda infinita também. Aqui. Muito legal, cara. Por isso que a gente não tem receio de falar da verticalidade. A borda infinita, temos placas que com certo volume, mas elas têm até 1,60 m. Então, um lago com 1,60 m é um lago profundo. Geralmente, você fala em 80, mas as piscinas também, as bordas infinitas, a gente trabalha essa verticalidade e traz nesse contexto. E aí, o desafio era da impressão que a água da piscina estava integrada ao lago. E são duas águas, tratamentos independentes. O peixe, aí é um lago ornamental, tem peixe. E o pessoal, mesmo com acesso lá no fundo, ele tem os bancos também, aí acabamos deixando uma champanheira. E aí é onde é o luau. À noite, acende a fogueirinha e fica... Que aqui é mais intimista, né? Isso. Que legal, cara. E é o que a gente fala também sobre a pedra, né? A pedra, ela é uma integração entre o jardim e a piscina. Ela que faz esse link, né, dos dois. Ela faz essa junção. Então, a gente... Você não precisa encher a piscina de pedras, mas você ter algumas pedras fazendo essa composição... Mesmo que soltas, né? Isso. Sim. Você dá uma... Ali o pessoal usa para sentar, ali naquela pedrinha ali. Então, eu acho que ela dá essa... Fica mais orgânico, né? Sim, fica mais orgânico o trabalho. E vocês têm outros projetos também? Esse daqui? Esse é do Evandro Mesquita. Do Evandro Mesquita.
Olha ele aí. Gente boa demais, né? Ou seja, ele mora ali no em Itanhangá, né? Então tem muita natureza ali naquela região. E o que vocês fizeram nesse aqui? Ele já tinha essa piscina, E né? aí vocês fizeram a cascata. E ele tinha uma parede, um tanque lá de cimento, e aquilo lá não incomodava ele, porque ele já tinha um paisagismo muito bonito, natural. E ele queria justamente fazer isso. Queria que a pedra que tivesse embaixo lá da piscina dele aflorasse para fora da piscina, porque era muito bonita. Então a gente fez essa integração da Acho pedra. que temos até fotos aqui Tem. no Drive, né? Tem. Essa parte aqui que você estava falando, não é? Isso. Essa pedra natural já existia no local, ele fez Aqui. essa piscina em volta. Nossa, que E aí ele doideira, tinha né? aquela parede lá que ele fez até uma arte ali. Aqui. Aqui é que tá a cascata. Onde ficou a cascata. E o interessante é que a esquerda, o mais alto, ele tem uma nascente. Então ele queria dar a impressão Por que aqui? isso aí, só que por trás. Então ele queria dar a impressão que a nascente estava enchendo a piscina dele. Por isso que na foto do final tem a parte do leque, que é a recreação, e ali tem a água, a corredeira. A corredeirinha, né? Deixa eu Pode ver aqui reparar também. que tem, olha lá, A gente tá fez- vendo? Tem a corredeira aqui, como que aqui é a nascente. Isso, é como que Isso, a água, é na uma verdade, é extensão. uma bomba, né? É uma bomba que puxa a água da piscina e volta. Mas dá a entender que vem dali Que da vem nascente. da nascente. Só que é independente. É né? independente. Até porque a nascente, quando chove, né? Ela interfere muito na qualidade da água, né? Então, ele represou a água. A gente gosta de brincar com essa, da impressão, né? Até mesmo questões hidráulicas, quando a gente tem que fazer cascatas grandes, a nascente, você não pode jogar toda a tubulação, toda a água da bomba lá para a nascente. E, no entanto, quando cai aquele volume, né? Na natureza isso é normal, mas na construção civil a gente vai embutindo, a gente vai colocando as saídas. Uhum. Que legal, cara. No caso do Evandro, eu acabei, quando eu fui lá, fiz um desenho lá. Olha ele ali também. Querido. Gente boa. Você fez um desenho aqui. Desenho, peguei quando fui no Olha espaço. aí, gente, que desenhão, né? Em aquarela. Caramba, você manda bem no desenho à mão. Lindo, lindo. E aqui a cascata. Aqui era... tá. É a nascente. A nascente. Que legal, E a ó. pedra no meio. Muito bom. E, pessoal, eles também têm uns revestimentos que eu acho muito lindos, cara. Que eles fizeram Tem várias coisas impressionantes aqui, tá? Desses revestimentos que você pode colar em paredes. Ou, nesse caso aqui, além das paredes, também tem um desnível, né? Aqui são placas. Vou mostrar essa imagem primeiro, que o pessoal vai entender melhor, ó. Tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui são placas de... Quanto que mede essas É placas? 75 por 75 e ela tem 1,5 cm de espessura. Ó, são placas de 75 por 75. Mais ou menos a largura de uma porta, assim, pela mesma coisa de altura. E essas placas dá para ir colando uma do lado da outra, ou recortando, e também como se fosse um piso, Trabalha né? como você quiser. Aí, no caso, a gente trabalha de uma forma mais artesanal, para dar a impressão como se fosse um blocão único de granito que colocou ali. Mas você poderia trabalhar com junta seca, cortar ela na paginação que você quiser. Entendi. Era uma alvenaria, vocês revestiram com essas placas. Exato. E aí, a junta entre elas, que é a emenda, como é que faz para não aparecer? Essa a gente fez com a nossa argamassa, mas poderia ser feito com a C3 e depois vir com o retoque Igual a pedra lá, tal. retoque da pintura. Uhum. Essa é uma linha já recente, né? Que o nosso trabalho muito foi outdoor, né? Para lagos, jardins, piscinas. E aí, de uns 3 anos para cá, a gente começou a trabalhar muito a parte interna de decoração, revestimentos, muito ligado mais para a área da arquitetura, né? Surgiu no projeto que a gente fez lá no Alphaville, né? Sim. Que é um lavabo, né? Que a gente fez um pequeno lavabo, a solicitação da arquitetura mesmo, de trabalhar ela não com tanta volumetria, ela mais reta, né? E deu certo. Nossa, ficou impressionante. E com a iluminação, né? Ela dá... Você vê essas irregularidades. Realça mais, né? O detalhe. Nossa, fica muito bom, cara. E o interessante é essa versatilidade do material. Porque não foi o mercado, o empreendimento é que solicitou. E a gente desenvolveu um material de acordo com aquilo que está planejado. Uhum. E se tornou comercial, porque não Uma ficou... demanda que virou um produto. Exatamente.
Caramba, que legal. Então, a gente Ele mexe, o atende... mercado vai trazendo demandas que você, Sim. olha, isso aqui também pode ser que Pode tenha ser. outras pessoas que também queiram. E aí, Sim. que legal. É muito bom isso, né? Eu acho que é a questão também da rapidez também, por ser um produtor já pronto, né? Então, você não tem tanta sujeira, você não tem... isso aqui a gente fez em 3 dias esse trabalho, né? Um Nossa, dia rapidão. na montagem, então, menos gente em obra, menos sujeira, ou seja, o pessoal busca também essa praticidade, né? De Uhum. ser uma coisa mais... Muito bom. Aqui também, olha esse, gente. Esse aqui é o Hotel Unique, né? Isso, o Nick Garden em Mariporão, Unique um Garden. projeto da Patrícia O'Reilly, nossa amiga aí, realmente um projeto fantástico, que é um chalé, chama Chalé Cristal. Nossa, espetacular, né? A ideia, o conceito dele é o chalé ser incrustado numa rocha. Então, a gente fez todo o revestimento do fundo do chalé com as pedras, né? Para parecer que era uma rocha mesmo. Uma rocha e o chalé, ele suspenso, né? Um chalé todo em estrutura wood frame, então ele é todo realmente incrustado, suspenso numa rocha. Isso internamente foi wood frame, mas pela velocidade que esse projeto todo tinha um prazo. Então eles optaram por fazer em steel frame e dentro dos quartos é wood frame. Aquelas vigas todas foram todas montadas, é gigante. Nossa, essa irregularidade das pedras que vocês colocaram e esses frisos, né, Do bambu. do né? bambu, deu uma sensação quase que daquela sensação que a gente vê das ondas do mar quando bate o sol e a gente vê os reflexos lá na areia, né? Cara, isso aqui ficou uma obra de arte mesmo, né? Não, Espetacular. o conceito desse projeto tem um ponto central dele, no eixo dele. Ela pediu para a gente fazer um veio na pedra onde ela colocou um cristal. Então, na meio-dia, bate realmente o reflexo do sol nesse cristal. Então, é um negócio assim que você fala... Conceitual total. Cara, conceitual total. Que legal. Todo desenhado, realmente o chalé, ele é todo desenhado e baseado num cristal mesmo. Uhum. Ou seja, todo em formas triangulares, né? Muito vidro. Espetacular. Valorizando a região, né? A vista que tem. E esse aqui já é o outro, parece uma caverna. É, uma gruta, né? Essa é a parte de dentro de uma cachoeira. Por cima tem uma cachoeira que cai para dentro da piscina. Você tá brincando. E por baixo você entra nesse bar. Mas aí para entrar nele não dá para entrar pela piscina não, né? Não, aí você entra por fora. Por fora. E aí você... Que loucura. Aí tem a geladeira embutida, a televisão. Nossa, muito legal. Tem até um pirata aqui, ó. Todas as viagens que ele fazia, trazia os souvenirs. Muito bom, muito bom. Tem ali a cabeça lá de como é que é? Um escafandro, né? Como é que Sim. Gente, muito legal. Agora, eu queria perguntar, assim, sobre a pedra, porque vocês me falaram aqui que tem um material que é nela, o cimentício não é um material reciclável, mas misturado nela vocês têm aquele material reciclador, né? Que é a fibra de PET, né? Essa fibra de PET, ela serve para dar uma resistência maior, para a pessoa poder, se pular em cima, não quebrar. Sim, é isso? É resistência e leveza, né? Se quiser explicar um pouco mais para o irmão mais técnico. Na verdade, assim, se fosse só o cimento ou o concreto, ele ia precisar de uma estrutura de ferro. E o nosso desafio é ter o volume de uma pedra natural, mas não o peso dela. Então, como que a gente tira o peso em relação a isso? A gente substituiu o ferro, a ferragem, pela fibra PET. Ela dá... porque o nosso material, a consistência dele tem que ser ornamental. Não precisa ser estrutural. Não é uma viga que vai sustentar um prédio. Mas ela tem que ser o suficiente para uma pessoa subir. Ou mesmo, se precisar fazer alguma alteração na peça, cortar com ferramentas elétricas, exatamente. Então, tiraram não colocaram a estrutura de ferro, tiramos a ferragem. Tiraram a ferragem, colocaram a fibra de PET para ela ficar mais leve e ao mesmo tempo ficar resistente. Isso mesmo. Interessante. Mas vamos supor que assim, eu tenho uma pedra dessa em casa. Aí tô com 2 anos lá, e se ela quebrar? E aí? Então, o que acontece? Eu posso voltar? E aí, quebrou? Quero outra. Vocês dão alguma garantia? Tem a garantia de 5 anos de construção civil normal, né? Para todos os produtos. E a vantagem dele poder colocar depois um produto igualzinho no mesmo lugar. Ou seja,
é tudo padronizado. Acho que essa é porque ele pega o mesmo modelo de pedra que quebrou e substitui Tira. pelo mesmo e encaixa no mesmo lugar. no mesmo lugar. Essa garantia, ela envolve o mesmo questão da lei do consumidor. Então, a gente está falando de uma garantia de fábrica. Se a pedra quebrou por algum motivo relacionado à produção ou mesmo no transporte, que ainda é a nossa responsabilidade, a gente substitui em 5 anos essa peça. Mas o cliente ele pode ter a segurança que se por acaso deixou cair alguma coisa muito pesada, alguém bateu, ou quando a gente foi fazer algumas... participar de lançamentos de carros off-road, às vezes o motorista achou que era uma pedra de verdade, ele subiu em cima da pedra. Ele sobe e aí quebrou. Não tem como. Exato, é muito peso. E aí a gente foi lá, não tem problema, substitui pela mesma peça, porque todas as peças, como são moldes, são pesos e medidas definidas. Então, a peça que ele pode substituir na mesma posição aquela peça. Obviamente, se foi ele que fez a cagada, ele que paga. Aí ele paga, mas ele tem a garantia que vai ter uma pedra igual. Igual para no mesmo lugar, não vai dar diferença. Não vai dar diferença. Ele estava fazendo a casa da cor, aí a gente colocou umas pedras, até que foi com o Maier e com o Alê, fizeram um espelho d'água, a gente revestiu o espelho d'água e colocamos umas pedras do lado. Aí foi o eletricista fazer um trabalho do lado. Aí a gente falou, não, pô, tira a pedra aí e passa o fio. Ele falou, você tá louco, cara? Como é que... Chama aí um guindaste pra tirar. A gente foi lá e tirou a pedra. Aí o cara falou, não é possível. Como assim? Esses caras são fortes. É mal magrinho, né? Como é que ele conseguiu? Não, feiras, né? Às vezes na feira a gente tinha que mostrar que a pedra é artesanal. Que a pessoa passa batido. Fala, não, pô, uma pedra no jardim, o que tem uma pedra? Não. O que tem demais? Às vezes a gente capricha tanto. Tem que virar. Tem que pôr uma plaquinha. Artesanal. Legal. Cara, eu queria mostrar o Instagram de vocês e queria fazer mais uma pergunta antes da gente finalizar. Mas, pessoal, olha lá. O perfil deles no Instagram é Western Pools, tá? Siga lá para acompanhar, né, os trabalhos deles, as evoluções, os novos produtos que eles vão criando. E quem sabe, às vezes até você tem uma demanda de um produto que ele ainda não tenha e ele criou aí para você, de repente virou um produto para você poder usar com recorrência, entra alguma coisa em série. E é muito legal porque, pelo que eu tô conversando com eles, isso acontece com uma certa recorrência, né? De vir alguma demanda que vira produto. Sim. E aí você, acompanhando o perfil deles no Instagram, você vai ficar sempre sabendo dessas novidades, desses lançamentos. E também vendo várias situações de uso dessas pedras que, às vezes, uma situação que você nem tinha pensado, falando, nossa, olha que legal essa situação aqui. Ou já tinha desistido até de fazer. Ver que não era viável. E viu que, nossa, olha só, alguém tá fazendo desse jeito, dá para eu fazer também. Tirar algumas ideias, né? Sim. E então sigam lá, é Western Pools, tudo junto, tá? Vai estar aqui na descrição também do episódio o nome para você seguir lá no Instagram. Lá na bio deles também, se você clicar, você vai ser direcionado ali para um Linktree, né? Que é aqueles onde tem os botõezinhos. E você pode tanto ir para as outras redes deles, quanto clicar lá no WhatsApp para já dar um oi. Oi, tudo bem? Vou salvar seu contato aqui para quando eu precisar, te mando aí. Ou se já tiver um orçamento, já manda direto aí para o WhatsApp deles. É só apertar no bio, no link da bio. O WhatsApp deles também vai estar aqui na descrição do nosso episódio, tá? Além disso, lá nesse Linktree, tem o acesse o nosso site. Que ali, se você clicar, você vai para o site para poder baixar os catálogos todos por lá também. E para facilitar a vida para vocês, a gente também... Dá para pôr, Bruno, o catálogo aqui na descrição? Tá? No Spotify não dá, né? Só... Dá também? Então, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube também, o link do catálogo na descrição. Baixe, tá? Porque aí você... Vamos pôr até o link dos bloquinhos 3D para facilitar mais sua vida ainda, hein? Deu a louca no chefe, hein? No gerente. Então, a gente vai pôr aí para vocês poderem baixar. Não deixe de baixar, tá? Os bloquinhos vão deixar fácil aí para vocês. Beleza? Bom, agora eu queria também fazer uma pergunta para vocês. Aliás, vou dar um presente primeiro. É a hora do presente. Aí, esquecendo aqui, antes de fazer a pergunta final. Deixa eu ver aqui, E agora? Quem, meu Deus do céu?
No Japão, né? Confunde muito a gente. Desde pequeno a gente tá acostumado. Você engordou, né? Mas você emagreceu. Vocês estão menos morenos aqui, tá? O presente aqui pra vocês são... Tchadã! Olha só! Realmente tá difícil de saber. Tá difícil de fazer. Aqui dá pra ver que é você por causa da barbinha. Isso, a barba branca. Então aí, ó. Muito obrigado, hein? Aí. Coloca aí do lado da cara de vocês. Aqui, ó. Lá. Aí. Depois eu guardo na caixinha aqui pra vocês, tá? Mas esse é um singelo agradecimento, porque uma das coisas que a gente percebe também no paisagismo é que para você ter segurança, para você prosperar no paisagismo, uma das partes importantíssimas é você ter bons parceiros. Parceiros de execução, de projeto, parceiros para você indicar até para manutenção que vem depois, alguém que vai cuidar do jardim, de tudo que vem depois, né? É bom você ter bons parceiros para não, depende, ninguém detonar lá, acabar com a sua obra e jogar as pedrinhas brancas lá, você fala, meu Deus do céu! E você ter também parceiros de produtos que você confia, que você sabe que tem qualidade, e a gente sabe que por aí a gente acha tanta, né, propaganda aí que você vai comprar, depois você vê o produto é uma porcaria. Então, aqui a gente indica, né, para vocês que estão aí do outro lado, o que a gente acredita, o que a gente confia. E é legal fazer episódios assim sobre produtos também, porque as pessoas do outro lado acabam conhecendo produtos que, de repente, elas não conheciam, né? Sim. E, com certeza, aqui, gente, pode ter certeza que quem a gente põe na mesa, a gente tem uma responsabilidade e são escolhidos um a um, né, a dedo, para vocês poderem fazer aí colocar junto aí do teu conjunto de fornecedores que você confia no paisagismo. Então, obrigado por vocês terem vindo, tá? Obrigado você. E você falou um negócio que você vê, a gente está há 30 anos, a gente faz feiras e toda feira sempre tem muita gente que nunca ouviu falar, não conhece. E esse tipo de comunicação, né, a gente até brinca, a gente é analógico, a gente não é muito digital, mas é um tipo de comunicação muito importante para as pessoas conhecerem, a gente divulgar mais o que a gente tem feito, como tem evoluído o nosso trabalho. Então, obrigado realmente pela eu que agradeço. Pela sua convite, né? E a gente agradece a confiança, porque tem uma exposição enorme, né? Esse tipo de programa. E a vantagem e segurança é que esse produto é nacional. Então, não importa onde você está dentro do Brasil, a gente entrega. Para fora, às vezes, dá problema, mas não é uma questão burocrática, não é por nosso problema. Mas a distribuição é nacional, e então você profissional... Qualquer região que a pessoa esteja, ela vai receber o produto lá. Até em Manaus chegou, e não tem estrada lá em Manaus. Foi até Belém, via carreta, transporte rodoviário, depois entrou na balsa, e chegou lá o material em Manaus. Então, não se preocupe que você tendo uma necessidade, a gente vai atendê-lo. Muito bom. Agora eu queria fazer uma última pergunta, antes da gente finalizar. É sobre perrengue de obra. Vocês já passaram por algum perrengue ou algum desafio muito grande que vocês falaram, caramba, esse aqui foi difícil, hein? Mas conseguimos. Ou algum perrengue que aconteceu no caminho? Bom, perrengue tem um monte, né? É só escolher, né? Prazo, desafio. Você falou de Manaus. Foi um deles, né? Ou seja, porque a gente tem que coordenar, você falou muito do planejamento, né? A logística de você mandar a equipe, mandar o material e chegar lá mais ou menos para o material não chegar nem antes e nem depois, porque a equipe que carrega, a equipe que descarrega. Então, essa para nós foi um desafio muito grande, essa logística. E aí depois chegou o material, quebrou o caminhão, né? Ou seja, ficamos lá, quebrou o caminhão no meio do caminho, ficamos lá com a equipe parada, esperando. E depois também na hora da execução, né? A execução em si foi muito rápida, né? A gente tava primeiro... Nosso material, que a gente planeja muito bem a execução, né? Aí era para ser feito em 30 dias, fizemos em 15. Só que calhou de dar bem no carnaval, onde os engenheiros todos eram de São Paulo. Foi todo mundo embora, voltou para São Paulo. E a gente teve que ficar esperando os engenheiros voltarem para aprovarem.
e liberarem a gente. precisava da aprovação, né? Aí a gente teve que ficar passeando lá em Manaus. 10, ficaram o quê? 10 Encontro das dias. Águas, comendo tambaqui, pirarucu, lá uns 10 dias. Ai, gente, realmente, esse perrengue, né? Que perrengue, gente. Esse foi difícil mesmo, ó. Caramba. Deu até vontade de passar um perrengue desse aqui lá em Manaus. Essas grandes obras e longe, tem mesmo essa questão. Um dos projetos, meu pai ainda participava, lá no Summerville, em Pojuca, Porto de Galinhas. Era um período de chuvas e a carreta quebrou na Bahia, no meio do caminho. Só que era um dos primeiros grandes projetos que nós estávamos participando. Carregamos a carreta aqui, pegou o avião e foi todo mundo já mais ou menos na data prevista para chegar a carreta. Chegamos na data certa, um dia depois não aparece a carreta. 2 dias, nada. Ligou para a transportadora, quebrada na Bahia, ficou 15, 20 dias. E a equipe toda ficou lá, beira-mar, 20 dias esperando o material chegar. Então, são questões assim, diferentes, né? Não, imagino que vocês já devem ter passado por muitos desafios. Um que vocês falaram aí, que é um projeto que está em andamento ainda. Nem vamos falar muito ainda sobre ele, que eu quero ver as fotos para o pessoal poder identificar, mas eles estavam me contando aqui, é do Jader Almeida, né? Sim. Um projetão que eles estão fazendo que é uma estrutura e ela tem que parecer que ela está sendo sustentada por uma pedra enorme. Exato. Que é uma pedra artesanal que eles estão fazendo e vai ficar parecendo que está em balanço, assim, né? Flutuando. Vários desafios. Já, primeiro, pela solicitação, né, de um cara que a gente admira muito, um cara que tem uma noção, assim, estética, né, detalhista ao extremo. Então, a gente pegou o projeto dele e realmente estudou o projeto para que saísse perfeito. Então, fizemos na planta, em escala natural, para a gente poder implantar uma pedra, né, uma rocha num stand. Vocês imprimiram ela em escala natural para a gente poder fazer o desenho dela certinho como ele queria. E é uma pedra para sustentar uma maquete. Só que tudo isso em cima de uma laje, onde não podia ter peso. Só que a nossa pedra, essa deu 3 metros, 2,80, é uma pedra grande, 2,80 por 2,50. 2,50 por 1,80 por 1,90 de altura. Uma pedra realmente grande que a gente teve que fazer, inclusive, em módulos, para a gente chegar lá e a gente encaixar e ser um negócio rápido também, porque tem que ser um negócio, não pode ficar 20 dias para o negócio. Então, era para chegar lá, montar e sair. Só que tinha o desafio do peso, que a nossa pedra já seria um pouco pesadinha para a área, e a maquete, 400 quilos. Quantos que é? A maquete é bem mais pesada. Mais pesada? É mais pesada. Tanto é que eles fizeram uma estrutura metálica para isso. Ou seja, toda uma carga em cima de uma área. Foi por isso que o nosso produto foi escolhido para isso e pela textura. E quando o Jader foi lá no nosso showroom, ele ficou 10 minutos, olhou lá, olhou a textura, passou a mão na pedra, é isso aqui que eu quero, pegou o carro e foi embora. Olha. Ou seja, foi muito para nós, assim, e surgiu esse projeto, assim, foi bem bacana, que é um negócio muito, né, sob medida. Diferente, né? Diferente, e que é possível. A gente mesmo, né, se surpreendeu. Já né? que a gente falou sobre isso também, até uma coisa, se a gente falou mais das pedras como pedra da pessoa comprar como um produto pronta, né? Mas se tem alguém do outro lado que tem algum projeto específico que ela precisa de de uma pedra sob medida que vai ser criada no local, ela pode entrar em contato com vocês também. Pode entrar em contato, fazer o desenho e a gente vai desenvolvendo junto. Legal. Apresenta uma proposta e aí já vai... Show de bola. Legal, gente, ó. Adorei o papo. Muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Obrigado a você, Ronaldo. Muito obrigado. Tamo junto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei. Tenho certeza que vocês também. Espero que muitos de vocês tenham conhecido esse novo produto, né? Que, na verdade, não é tão novo, né? Assim... mas que muita gente não conhece, né? Sim. O Brasil é muito grande, né? E você, cara, é uma solução. Vou começar a usar, né, nos meus projetos. Não estou fazendo tantos, mas pretendo usar a longo prazo aí em todos os meus projetos, quando eu puder, né? Que couber aí no briefing. Porque eu acho que isso daqui, gente, usar pedras, essa textura, esse visual, a pessoa poder interagir com isso, poder sentar, poder tocar,
traz uma biofilia muito grande, né? Um aspecto de natureza muito grande. E eu sei que trabalhar com pedras naturais é um transtorno, né? Isso aqui é uma solução muito viável para a gente poder trazer mais pedras para dentro do nosso paisagismo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que usem e abusem desse produto aqui da Westerpulse. Certo? Lembrando que todos os links aqui dos catálogos 3D, contato de WhatsApp aqui da Westerpulse, todos estão aqui nos contatos aqui embaixo na descrição. Certo? Então é isso aí. Todas as terças-feiras a gente está às 7h30 no YouTube e você pode também assistir ou ouvir os episódios gravados. A gente tem mais de 90 episódios aí que você pode digitar Arte da Mata no Spotify, no YouTube, em qualquer plataforma de áudio e você vai encontrar todos os episódios que a gente já gravou aí para você poder escolher um e assistir ou ouvir aí durante o seu dia a dia, quando você está indo para o trabalho, quando você está no carro, quando você está fazendo seu café da manhã, quando você está na esteira, enfim. Sempre vai ter um papo bom aqui para você conhecer um novo produto, para você também vivenciar aqui e conhecer processos de paisagistas que já estão com um trabalho muito consolidado e aprender um pouquinho com a trajetória deles. Então é isso aí, a gente se vê na próxima terça-feira, às 7h30. Tchau, tchau!